Boa tarde. Vamos então começar os trabalhos deste seminário, que tem feito muito bem, teve todos e todas testemunhadas. A sessão da tarde vai ter início com a intervenção da professora doutora Anália Torres, cujo currículo já é estranhamente conhecido, e a intervenção dela é subordinada ao tema do divórcio às responsabilidades parentais, fundamentos e questões à volta da mudança na lei. Ela vai fazer uma intervenção seguida da intervenção da doutora Sofia Marinho, com uma apresentação visual da responsabilidade parental conjunta, construir a paternidade da convivência alternada. As apresentações vão ser seguidas para depois termos a oportunidade de gerirmos melhor o tempo para debate. Portanto, eu passo já a palavra à professora Anália Torres. Muito obrigada, boa tarde, bom regresso a todos. Eu agradeço à Isabel as palavras introdutórias e ia começar já por dizer, digamos, algumas questões relativamente ao caráter da minha intervenção. Eu fui convidada para fazer, pediram-me para fazer a exposição de motivos para uma mudança de uma lei, para a mudança da lei do divórcio. E tudo o que eu vou dizer, no fundo, vai ser um pouco sobre quais foram os fundamentos primeiro, porque é que me pediram, de que lugar é que me pediram essa participação? Pediram essa participação como socióloga e, portanto, no fundo, como e para eu trabalhar em conjunto com um jurista para podermos fundamentar a necessidade da mudança da lei. Portanto, é um lugar um pouco estranho, onde eu nunca tinha estado anteriormente, mas eu decidi com todo o agrado, porque raras vezes se pede para uma mudança de lei, normalmente não se usa e devia-se usar mais do que se usa o contributo de um sociólogo. Qual é a questão da exposição de motivos? A exposição de motivos, no fundo, de uma lei é sempre explicar porque é que se deve mudar a lei, porque é que a mudança deve ser num sentido e não noutro, não é? Mas coloca o sociólogo também uma posição um bocadinho diferente do habitual, porque nós habitualmente temos distância em relação à realidade, não nos comprometemos e, portanto, a partir do momento em que se faz uma exposição de motivos na lei, o que o que se está a fazer é a participar na definição da norma. E, portanto, isto ficaria-nos sempre uma certa situação de ambiguidade, não é? Porque nós estamos habituados a fazer a análise mais, entre aspas, distanciada da realidade. Sempre que, desde o Weber, desde as questões da política e do cientista, que estas questões são muito debatidas na sociologia e nas ciências sociais, quer dizer, onde é que vai o comprometimento político e onde é que vai a análise sociológica, então são coisas muito velhas de debate há mais de 200 anos no contexto da sociologia e das ciências sociais de forma mais global. A verdade é que é sempre bom poder explicitar em cada momento de que lugar é que se está a falar. Porque também é sempre possível fazer, quer dizer, mudar de assento, não é? Portanto, tentar fazer o tal discurso de reflexividade em relação àquilo que é a nossa própria prática. E eu acho que isto para mim foi uma experiência também rica e interessante, como já vão ver, portanto, porque vou falar das mudanças da lei e dos seus fundamentos, as controvérsias a propósito disso e depois a avaliação da lei, porque esta lei já foi avaliada, uma lei à exterior e, portanto, também vale a pena olhar para isto. Portanto, a lei, havia três planos fundamentais na mudança da lei. E aqui devo dizer que eu estou a falar como socióloga, porque, por exemplo, quando eu falo com o meu amigo jurista que fez a parte jurídica da lei, que é o professor Guilherme Oliveira, uma das pessoas mais conceituadas no direito de família em Portugal, às vezes o Guilherme invoca, para ele não são bem estas três coisas que são mais importantes. Claro, há aqui mas é interessante até verificar isto, não é? Até valoriza, por exemplo, outros aspectos, agora não se tivesse tempo de falar disso, não. Mas, claro, que afastar a culpa foi uma coisa importante. Havia o divórcio o divórcio só era possível em Portugal no consentimento ou litigioso, antes desta mudança da lei. O que é que isto significava? O litigioso significava que é sempre as situações em que uma pessoa se queria divorciar e a outra não queria, não é? Ou que tinha, no certo sentido, era o divórcio justamente quando havia essa possibilidade. Portanto, sem ser muito consentimento, só era possível o divórcio litigioso. E, portanto, para, no fundo, definir o divórcio litigioso, ou seja, quando alguém queria separar-se de alguém e que o outro não queria, a única maneira de o fazer era
indicar, digamos, uma culpa, tinha havido uma culpa e tinha que se identificar essa culpa para se poder dizer que o divórcio podia ir para a frente contra a vontade da outra pessoa. Portanto, era preciso estabelecer a culpa. Como vão ver, isto criava situações muito complexas, porque a pessoa que, por exemplo, que queria sair de um casamento e que a outra pessoa não chamava, não te dou o divórcio, porque às vezes era a expressão que se utilizava, tinha que entrar no processo litigioso. Muitas vezes vamos imaginar que essa pessoa era um homem que tinha tido relações extraconjugais e que queria casar com a pessoa com quem passava a ter uma relação. A mulher impedia-o de vir a casar. Porquê? Porque começava logo por não lhe dar o divórcio. Portanto, tinha que ser o tribunal a decidir esta questão. E, portanto, se este homem, de facto, no fundo, tinha que ir a tribunal dizer que ele tinha sido adúltero. Portanto, tinha que se pôr ele na situação. Portanto, a culpa tinha que ser encontrada para poder... Isto aqui, portanto, isto também era usado. Porque é que isto era assim? Pois havia uma espécie de compensações patrimoniais à mulher pelo facto de ele ter... enfim, querido sair do casamento, não é? Portanto, era uma lógica de, no certo sentido, punir pelo património uma ideia de falta de cumprimento dos chamados deveres conjugais, mas que estava tudo ao inverso, na medida em que era a pessoa que tinha que se culpar a si própria. Portanto, aquilo que, no fundo, que era a questão base do casamento, que é o poder-se. Já vou explicar. Vou também explicar agora substituir o conceito de poder, outra dimensão, para irmos com isto com mais tranquilidade. Substituir o conceito de poder paternal pelo de responsabilidades parentais e prever o seu exercício conjunto com o regime supletivo, portanto, era outra questão fundamental da lei. Portanto, a lei falava ainda de poder paternal na regulação do poder paternal, e outra questão que era valorizar os contributos para a vida conjugal e familiar, dos cuidados com os filhos e do trabalho estendido no lar na ruptura conjugal. Portanto, a exposição de motivos tinha uma argumentação mais desenvolvida em torno destas três questões que eu considerei centrais. Vejamos então agora por partes. Retirar a culpa porquê? O casamento é um contrato de tipo especial, de base afetiva, que só deve ser mantido enquanto houver vontade de ambos os cônjuges. Quer dizer, a questão é, há liberdade, no caso destes países do Ocidente, as pessoas podem se casar com quem querem. Não é assim em todos os países, como sabem, no mundo. As pessoas muitas são obrigadas a casar. Bom, não é o caso dos países ocidentais e, portanto, a questão é que é estranho que um contrato, que é um contrato feito na base da liberdade de escolha, não possa ser desfeito exatamente com base na vontade individual de um dos que o contraiu. Não é? Portanto, é estranho, do ponto de vista conceptual, é estranho que se possa manter um contrato ainda que não se queira, em que não é a liberdade contratual normal. As liberdades acabam como uma das partes, neste caso não era assim. Portanto, uma das coisas que se fez foi precisamente pôr isto portanto, impedir que o divórcio que um dos cônjuges deseja conduz a indesejáveis conflitualidades. Era o que eu estava a dizer há bocado. Portanto, ou um quer e outro não quer, e têm que a única maneira de fazer isto é a invenção de culpas para poder viabilizar o divórcio, portanto, mesmo que não tenha havido culpa nenhuma, não é a questão. Quando o mútuo acordo não é possível, importa evitar processos longos e penosos e destrutivos. A nova lei não prevê, no entanto, o divórcio por decisão unilateral. Portanto, há leis na Europa que prevêem a vontade apenas de um dos cônjuges para acabar com o divórcio. Isto é aquela questão contratual mais normal, que é dizer, pronto, eu queria até um certo momento, depois deixei de querer. Mas aqui não, porquê? Porque nós achamos que, apesar de toda a transição devia ser um pouco mais suave, no sentido que, quando não há consentimento do outro, a decisão envolve sempre o tribunal. Portanto, implicar sempre o tribunal para poder, de facto, avaliar do porquê do fim de um querer e outro não querer. Não é? Portanto, e tentar encontrar fundamentos ou causas objetivas para essa. E, portanto, é isto mesmo que o artigo da lei, sempre que é requerido em tribunal. Esta mudança impõe-se para adequar a lei à atividade portuguesa e para acompanhar as legislações europeias de que já há muito apostaram culpa como fundamento do divórcio. Então, aqui podemos ver que, por exemplo, vamos ver em termos concretos com os dados portugueses, por exemplo, na verdade, os próprios divórcios litigiosos em Portugal diminuíram drasticamente, não é? Vinham diminuídos já de 38% em 80% para 6% em 2005. A esmagadora maioria dos casos era das situações em 2005 e depois andava à volta dos 6%, 7%, 6%, 5%. Bom, e portanto, no fundo, reparem que a lei, neste aspecto, só foi afetar este pequeno grupo de pessoas, não é? Porque foi afetado noutros aspectos, mas em relação a esta questão concreta da culpa, isto é importante porquê? Porque
quer dizer, em termos mediáticos, o que apareceu era que a lei ia aumentar isto, ia aumentar aquilo, ia aumentar aquilo, já falaremos disto, já veremos. Por outro lado, também se sabe, e eu vou passar isto, já se sabe que há uma grande aceitação do divórcio do ponto de vista, toda a gente considera o divórcio uma ruptura emocional muitíssimo dolorosa e complicada e, portanto, é a favor de uma ideia de um divórcio que seja o mais, que se traduza pelo menos custoso possível. Isso foi um conjunto de dados que já mostraram isso e que a aceitação do divórcio em Portugal é grande. Eu tenho aqui outro dado que acho que é interessante, que é as opiniões sobre o divórcio segundo a religião. É interessante verificar, por exemplo, os católicos praticantes, isto foi um enquete a nível nacional feito em 99, e é importante verificar que os católicos praticantes, por exemplo, 20% dizem que no fundo não deve haver divórcio. A média total da aceitação da ideia da não aceitação do divórcio, que é 14% para todos. Vemos que o católico praticante sobe para 20%, mas a esmagadora maioria dos católicos praticantes aceitam o divórcio. Portanto, mesmo esses aceitam que, enfim, que o divórcio é uma solução de um mau casamento, ou que é uma hipótese quando não há acordo entre os dois cônjuges. O abandono do fundamento da culpa é ponto de convergência na legislação europeia. Portanto, a eliminação de qualquer referência à culpa foi abandonada na maior parte dos regimes. Mesmo nos poucos que, de forma parcial, se mantém a culpa, evolui no sentido da direção do divórcio sem culpa. E, de qualquer dos modos, é difícil, dizem, evidentemente, todos os especialistas, é difícil atribuir culpa apenas a um dos cônjuges, e, portanto, esta questão é muito complicada. E também se diz que a questão da culpa também obrigava, não é, a uma espécie de inspeção, investigação acerca do casamento e das questões afetivas e portanto, num certo sentido, respeita melhor a retirada da culpa, a integridade e a autonomia dos cônjuges. E isto pode-se ler em quê? Num livro, nos vários livros que uma comissão que se chama Commission on European Family Law, que há muitos anos vem reunido e que o professor Guilherme Oliveira integra há muitos anos já, que é uma comissão que procura, uma comissão de investigadores na área do direito e que procura, foram convidados também para pensar os problemas da harmonização do direito de família na Europa. E, portanto, são muito conhecedores, obviamente, das legislações dos países e, portanto, produzem muita publicação sobre este, onde eu, por exemplo, me baseei em várias das publicações para perceber como é que eram os fundamentos e como é que as coisas, no fundo, se processavam. Eu devo dizer que, em alguns aspectos, até tive surpresas, não é? Positivas, relativamente à questão da forma como estas questões têm evoluído na própria Europa, porque, como sabem também, o espaço europeu, convergência, etc., portanto, cada vez mais também se colocam problemas que envolvem os vários países, não é? Porquê as responsabilidades parentais? Porque se afasta a designação anacrónica do poder paternal, que aponta para o sentido de posse, expressão desadequada quando se reconhece cada vez mais a criança como sujeito de direitos, não é? Portanto, a ideia de poder paternal, com a ironia ainda por cima de ser paternal, e que são as mulheres que ficam a cuidar dos filhos na sua maior parte dos casos, portanto, é um anacronismo total. Devo dizer, por exemplo, que esta questão deste anacronismo é muito mais sentida por pessoas que não as pessoas da área do direito. Portanto, eu lembro, isto foi completamente, fui eu que introduzi esta ideia, porque o meu colega dizia, que eu respeito muito e considero muito, e que acho que é uma pessoa brilhante, mas dizia sempre, com muitas pessoas da área do direito, dizia assim: mas o poder aqui, neste sentido, é um poder de ver, não é? Que é uma coisa que no direito é completamente aceito, como sim, há poderes que são poderes /deveres, não é? Era este o caso. Simplesmente, e eu respondia sempre depois, mas o direito é para as pessoas, e portanto as pessoas não entendem, não sabem o que é um poder de ver. E portanto a ideia de poder é completamente diferente da ideia de responsabilidade. Portanto, do ponto de vista simbólico, eu estar a dizer a uma pessoa, uma empregada doméstica, que a senhora agora é que tem o poder paternal, ou estar a dizer que a senhora agora é que tem as responsabilidades parentais, não é? São coisas completamente diferentes. O conceito remete para uma lógica diferente, poder remete para posse, remete para uma lógica inteiramente diferenciada. Mas isto é engraçado porque os juristas, para eles muitas vezes estas questões não têm muita importância, porque se entende como, não faz mal nenhum, mas continuam inclusive a usar muitas vezes o poder paternal, quando não percebem que o que estão a fazer é perpetuar uma lógica de facto do ponto de vista simbólico, tem a ver com posse, propriedade. E toda a gente sabe, quando eu digo eu é que tenho o poder paternal, e eu, agora, professora universitária, sou eu que tenho o poder paternal, estou a dizer uma coisa completamente diferente, dizer eu é que tenho as responsabilidades parentais. É que é quase o oposto. Isso é uma realidade. Eu sei que é. Pronto, por isso mesmo é que era importante mudá-la na lei, porque ajudando, no fundo, também a ajudar às mudanças de concepção.
O sistema supletivo das responsabilidades parentais passa a ser o seu exercício conjunto, também é uma questão que essa ideia do ser conjunto é outra questão que estava também que não foi fácil de entrar. E na minha opinião, até a lei a esse respeito é tímida, mas porque se fosse então era uma revolução completa que se ia fazer, e portanto não ia fazê-la. Nós aqui, quando estamos nestes lugares, já está a diferença entre estar no lugar de sociólogo ou estar no lugar em que se está a colaborar numa lei. Tem que se perceber qual é o contexto que se tem em cima da mesa e o que é possível fazer ou não é possível fazer, não é? E portanto houve algumas batalhas que eu consegui ganhar, como esta das responsabilidades parentais, outras não tenho. E outras ganhei, e esse foi uma espécie de ganho meio gás, como vou explicar. Define-se o exercício conjunto das responsabilidades parentais, salvo quando o Tribunal entender que este regime é contrário aos interesses dos filhos, como é óbvio, tentar salvaguardar a hipótese disto poder não seja vantajoso. Refere-se apenas aos atos particulares da vida cotidiana. Esta questão, por exemplo, era uma questão que tinha. E porquê? Porque logo aqui é uma das coisas que eu acho, como verão, que é tímida, mas cabe exclusivamente ao progenitor com quem o filho se encontra, evitando assim inúteis consultas permanentes entre os pais. A questão é que o problema, isto vamos ver que depois isto tem algumas implicações, mas nem podia, se fosse de outra maneira, e era completamente impossível de ser aceito naquela altura em que isto foi proposto. Mas é porque é que é importante, apesar de tudo, mesmo que sendo nos atos de particular importância, porque é que isto é assim? Porque a concepção que havia e em termos de tribunal isto era muito assim, quem está com o filho é a mãe. É a mãe que decide sobre tudo. E isto decidir sobre tudo, inclusive depois, tem evidentemente muitos efeitos negativos, porque é que isto foi retirado de outros países da Europa, como veremos também julgou aqui agora a seguir. Quais são os efeitos negativos que isto tem? É que se o pai também se sente cada vez mais desresponsabilizado dos seus filhos, porque não é chamado para nada na decisão da vida da criança, evidentemente que ele próprio se auto-afasta e precisamente por isso é que a legislação na maior parte dos países acabou por ir no sentido justamente de impor a guarda conjunta, não só as responsabilidades parentais conjuntas, mas como a própria guarda, defini-los como sendo dos dois, sob pena de facto, e para corrigir aquilo que se estava a verificar, que era um afastamento brutal dos pais biológicos relativamente aos seus filhos, ao ponto de se gerarem situações contraditórias, como por exemplo os pais biológicos acabarem por ser padrastos em novas situações de recomposição familiar e estarem mais próximos dos seus padrastos do que dos seus próprios filhos biológicos que eles tinham deixado noutra família, não é? Bom, portanto, com isto sublinha-se que a separação, com a questão das responsabilidades parentais partilhadas, sublinha-se a separação entre relação conjugal e relação parental, assumindo-se que o fim da primeira não pode ser pretexto para a ruptura da segunda. Os filhos devem ser poupados, além disso, a litígios que referem os seus interesses e não devem ser impedidos de manter as relações afetivas e as lealdades tanto com as suas mães como com os seus pais. Também aqui se acompanha a experiência de jurisprudência e a legislação vigente em países que, por se terem há mais tempo confrontado com o homem pelo divórcio, mudaram o regime do exercício de responsabilidades parentais de guarda única para guarda conjunta. E isto aconteceu exatamente por aquilo que eu já disse, foi a fragilização do relacionamento afetivo com os filhos. Reparem que, por exemplo, nos Estados Unidos e na Alemanha, a guarda conjunta é o sistema preferido na maioria dos Estados Unidos. Por exemplo, para dar o exemplo europeu, na Suécia, e já em 1992, isto está errado, não é há 16 anos, é há 20 anos, por acaso eu achava que tinha corrigido isto, eu diria que há aqui, espero que esteja com a apresentação correta. 79% das crianças de pais separados estavam em situação de guarda conjunta ou responsabilidades parentais partilhadas e apenas 21% tinham guarda única. Importa agora também fazer uma distinção, é que as responsabilidades parentais partilhadas não significa que as crianças residam 50% do tempo com o progenitor e 50% com o outro. Não se trata de joint physical custody, que também existe, e também há muitos estados dos Estados Unidos que estão cada vez a adotar mais, mas de joint custody, isto é, são as tais responsabilidades globais que são partilhadas. Trata-se apenas de procurar passar muito mais tempo com o progenitor com quem não reside habitualmente do que o tradicional já ultrapassado sistema de visitas de 15 em 15 dias. Aliás, o próprio termo direito de visita tende a ser abolido porque se considerado desadequado, quer dizer, a pessoa não vai visitar o filho, não é? Vai estar com o filho, não é? Portanto, até as palavras aqui têm peso. O sistema das responsabilidades partilhadas tem vantagens relativamente ao sistema de guarda única, portanto, os estudos feitos mostram estão grandes uma meta-pesquisa, isto é, uma pesquisa sobre pesquisas, não é? Portanto, os dados são muito esmagadores em relação a isto, que é a ideia de que as crianças na situação de guarda conjunta tinham menos problemas emocionais e de comportamento, melhor autoestima, melhor relações familiares e desempenho escolar do que as crianças em situação de guarda única.
estavam também tão adaptadas como as crianças cujos pais não se divorciaram ou separaram. Conclui-se também que a joint custody não deve ser aplicada em todas as situações, portanto, naquelas em que os pais estão negligentes e, portanto, não. Outro impacto positivo da guarda conjunta é que revela-se que há mais apoio emocional pela maior parte, por mais tempo, dos que não passam com o progenitor com o qual não residem, e há também maior probabilidade de haver, quando há guarda conjunta, de haver o pagamento das pensões de alimentos, portanto, porque no fundo sente-se que há mais um envolvimento. Não é? Valorização dos cuidados com os filhos e do trabalho doméstico, porquê? Reconhecida a importância dos contributos para a vida conjugal e familiar dos cuidados com os filhos e do trabalho expandido no lar, consagra-se pela primeira vez na lei e em situação de dissolução conjugal que poderá haver lugar a um crédito de compensação em situação de desigualdade manifesta desses contributos. Esta foi uma das previsões que foi polémica, também como todas as outras foram polémicas, já vamos ver porquê. Mas de facto, quer dizer, a questão do trabalho não pago das mulheres e, portanto, o facto, por exemplo, de se perceber muitas vezes que todo o trabalho, digamos, o cuidado com os filhos, mesmo em casais em que os dois trabalham fora de casa e os dois foram responsáveis pelos filhos, quer dizer, a assimetria de trajetos profissionais é muito forte entre homens e mulheres, exatamente porque muitas vezes, no princípio do casamento, se assume uma decisão que é tu trabalhas menos horas, apesar de tudo, ou mesmo trabalhas menos horas, vais dedicar mais aos filhos nesta fase da vida e eu vou tentar ganhar mais dinheiro lá fora. Isto que é uma coisa que, se o casamento continua, não tem problema, porque depois haverá uma compensação no fim. No caso, e também tem problema por causa da assimetria do trabalho sempre para as mulheres, no caso do divórcio, quer dizer, resulta numa situação muito difícil quando há divórcio, porque a questão é que, entretanto, a mulher já não vai recuperar aquele tempo que perdeu. E, portanto, que a impediu de progredir profissionalmente, por exemplo, não é? E, portanto, seria muito importante que houvesse uma compensação por esse tempo que ela investiu e que, de comum acordo, numa fase inicial do casamento, quer dizer que ela, de facto, vai ficar, 20 anos depois, em situação de divórcio, do ponto de vista profissional, profundamente, numa situação muito desvantajosa por relação ao pai, ao marido e, portanto, ao ex-marido. E, de facto, isto foi muito acautelado na exposição de motivos e procurou-se, de facto, que isto quer dizer, que se tivesse em consideração, que houvesse esses créditos. Bom, todos sabem que esta lei provocou imensas controvérsias. A primeira controvérsia foi o veto do Presidente da República. Devo dizer que, no fundo, o que aconteceu foi porque havia uma luta política, já tinha havido vários vetos anteriores, é bom também perceber isto, que não foi só esta lei que suscitou problemas, a lei da paridade, por exemplo, foi vetada pelo Presidente da República, a lei da paridade, isto é, das cotas para mulheres no Parlamento, houve vários outros vetos, e isto fez parte de uma espécie de uma luta política, em que esta questão entrou como entraram outras, não é? E portanto, temos um veto e temos, portanto, também posições de uma associação de mulheres contra a lei, que foi o caso da Associação de Mulheres Juristas, enquanto que outras organizações pronunciaram-se a favor, não é? Então, houve aqui profunda divisão a propósito desta lei. Por outro lado, e vamos passar só rapidamente para as questões do olhar externo, devo dizer que depois poderei dizer coisas sobre os bastidores nas perguntas se houver tempo para isso. Houve dois olhares externos sobre esta lei. O primeiro olhar externo foi logo da Commission on European Family Law, que foi convidada a Catherine von Volk, que é a coordenadora desta comissão, que logo na apresentação da lei fez uma avaliação comparando, há um livro que ali está, que é o Nova Lei do Divórcio, que eu suponho que tem ali, que está ali na entrada, que eu aconselho a que vejam, por exemplo, que tem o que ela faz nesse texto, no texto dela, é comparar a nova lei portuguesa com as leis vigentes na Europa. Portanto, faz uma espécie de súmula e, como de forma pedagógica, estão as coisas muito comparadas. Bom, e depois houve, em 2011, o Governo, em 2010, pediu uma avaliação da lei. Não é? Portanto, em 2011, o Observatório da Justiça apresentou os resultados dessa avaliação. Portanto, eu vou-vos falar primeiro do que é que disse sobre a lei a Catherine von Volk imediatamente a seguir à aprovação da lei.
ela diz que a avaliação genérica das questões que foram brevemente comparadas, portanto é um texto, isto é a conclusão do texto, desta posição é muito positiva. A nova lei portuguesa segue em larga medida as soluções da Comissão, portanto a Comissão tem soluções, tem princípios, não é? Diz que deve-se fazer assim, e que foram finalmente redigidas após uma abrangente pesquisa de direito comparado, e aqui convém frisar um aspecto mais importante ainda, na sequência de extenso debate. De acordo com os peritos em direito de família e direito comparado apresentados nesta Comissão, elas encaram as melhores soluções a aplicar na sociedade moderna. Ao adotar estas soluções, devemos estar conscientes que quase nenhum outro campo jurídico registrou alterações sociais e demográficas tão profundas e significativas como o direito de família. E depois diz, no fim, vou-vos poupar, justamente porque, da perspectiva, o legislador português deve ser elogiado pelas mudanças substanciais que foram introduzidas. Tais mudanças estão em perfeita harmonia com a declaração da Commission de European Family Law, tal como consta do preâmbulo dos seus princípios. A nova lei do divórcio equilibra os interesses dos cônjuges e da sociedade, apoia a verdadeira igualdade de género e toma em consideração o melhor interesse das crianças. Portanto, esta é uma avaliação que tem um olhar exterior. Vocês alguma vez ouviram falar desta avaliação? Nunca, claro. Ela foi profundamente enviada para mim, para vários órgãos de comunicação, para o Público, para o Expresso. Cheguei a fazer só esta parte mesmo que vos estou a dizer, que era poupar ler o trabalho aos jornalistas. Nunca na vida vocês não, lá, eu tive lá, elas fez essa exposição. Claro, mas isto está bem, mas não estava, mas depois nenhum jornal, eu costumo dizer que sempre tive muito boa imprensa nas coisas, até agora, até esta lei, porque esta meteu na política, portanto a partir daí nunca tive problemas de publicar, sempre publicaram as coisas bem. Eu acho que é muito útil, é extremamente útil um jornalista competente, é das coisas mais úteis para o sociólogo, porque ajuda a definir, a sintetizar os resultados do nosso trabalho. Nunca tive qualquer espécie de problema desta natureza. Aqui não foi ter problema, foi pura e simplesmente um boicote sistemático, quer dizer, aqui o valor da notícia era sempre tudo o que era mau, não é? E tudo o que é mau, não se podia dizer que a lei era boa, porque estava também, evidentemente, este terreno foi profundamente mediado por questões políticas diretas, não é? Portanto, confrontos entre partidos e entre lógicas, etc. Portanto, houve aqui este problema, que não houve nenhuma outra coisa em que tenha estado. O que é que, por outro lado, o Observatório da Justiça, o que é que fez o Observatório da Justiça? Portanto, por um lado, avaliou a lei do ponto de vista jurídico e por outro lado, entrevistou juízes, procuradores e advogados, um grupo muito extenso, e acabou por se pronunciar sobre essa lei. E o que é que essa avaliação, que também está, vocês vão ao Observatório da Justiça e podem consultar este trabalho, quais foram os aspectos a destacar? Portanto, distância entre o que se disse e especulou sobre os efeitos da lei e o que de facto se passou e passa, como revelam os dados e as opiniões da maioria dos judiciais, que não sei se vocês se lembram, mas era uma autêntica catástrofe que ia seguir à lei, era ir aumentar os divórcios, ia ser uma lei absolutamente conflitos entre os filhos e os pais e as três ex-cônjuges e uma coisa infindável, não é? Todas as hecatombes mais variadas. Claro que não aconteceu nada disto e portanto não tinha nada a ver. Isto já me apercebi, tanto digamos, imagino as outras coisas em que isto não se passará, portanto, por ter esta experiência por dentro, não é? Portanto, e eu agora passo a imaginar, porque não deve ser nada daquilo que aquilo diz, não é? Porque inclusive foram ditas coisas sobre a lei que não estão lá, nem nunca tiveram. E portanto, como é que uma pessoa, não é? Só quando percebe por dentro, não é? É que avalia como de especulações mediáticas às vezes falem sobre nada, não é? Depois, foi uma lei que foi recebida como arma de arremesso político e mediático, foi usada como arma de arremesso político e mediático, e isto foi tão incrível que os próprios juízes e procuradores e advogados, quando entrevistados, diziam sempre: mas aquilo afinal não é tão mal como eu tinha pensado. Aquilo não é nada. Eu tinha pensado, porquê? Uma pessoa, agora imagina, se os juízes são os próprios que ouvem assim as coisas nos jornais, imagina o que é que as pessoas pensavam, não é? sobre isso, não é? E portanto concluíram que não. Bom, portanto, uma das primeiras questões era o aumento da conflitualidade, da litigância e do número de divórcios como previstos pelas vozes contrárias à lei. Como mostra a avaliação, não houve aumento nenhum. Também nós não tínhamos previsto aumento nenhum, podia haver, não é? Porque o fim da culpa apenas dizia respeito a um número muito reduzido de divórcios. E portanto é impossível que o divórcio fosse aumentar por causa daquilo, quer dizer, é impossível. Portanto, haveria outras mudanças, mas não teriam nunca impacto nos números, não é? Depois, é interessante, aliás, ver, deixo só aqui esta nota, porque
como eu trabalho, como toda a gente sabe, há muito tempo sobre os dados de divórcio, não há ano que não aumenta ou não diminua, que não me perguntam, olha, aumentou, e têm sempre o mesmo discurso. E de facto houve aqui, por exemplo, há de facto uma relação entre a mudança legislativa e os aumentos, mas por exemplo, reparem, qual foi o primeiro pico aqui? A lei mudou em 2001, não sei se se lembram, passou a ser, em 2001 passou a ser possível os divórcios serem por mútuo consentimento nas conservatórias. Não é? O que é que as pessoas fizeram? Aqui, em 2000, sabiam que a lei ia sair, não se divorciaram, portanto, isso é crédito, não é? E foram-se divorciar todas a seguir. Sabe o que é que aconteceu em 2003? Tive um telefonema do jornalista a dizer-me assim, professor, eu tenho aqui os dados do divórcio. Eu disse assim, não me diga, já sei o que é que aconteceu, desceu o divórcio, não sabia nada. Eu quer dizer, desceu. Como é que a professora sabia? Porque era evidente, depois as pessoas foram se divorciar no ano passado e, portanto, agora vai voltar outra vez à mesma linha. Bom, e portanto, e o que é que aconteceu em 2008 depois da lei? O que é que aconteceu depois da lei? Vejam lá, ainda por cima para azar, nem sequer subiu, ficou de 2005 para 2005. Portanto, a tal previsão da hecatombe deu que ainda por cima, por azar, para cá já subiu para 2006. Mas a verdade é que de um ano para o outro, quando foi a aplicação, não aconteceu nada, até estabilizou. Quando cresceu um bocadinho, mas é muito pouco. Sim, mas não chega depois para o processamento. O que é que também a avaliação do Observatório de Justiça diz? Há uma larga conferência de opiniões quanto à importância da mediação familiar na regulação das responsabilidades parentais. E, portanto, devia ser impositiva nestes casos, afirmam muitos dos operadores judiciais, dizem isto. Devia ser imposto a mediação familiar no caso das responsabilidades parentais. E, portanto, a tendência, de facto, de desjudicializar este tipo de conflitos na maior parte dos países é real. Portanto, se introduzir, de facto, questões porque o problema de pôr os tribunais no meio, pôr advogados, tribunais, etc., no meio de questões que são questões que podem ser muitíssimo melhor tratadas através da mediação familiar. E ela é muito necessária, porque as pessoas, de facto, estão muito zangadas naquele momento, estão com conflitos, que aproveitam o que puderem para maçar o outro, digamos assim. E, de facto, estão aqui crianças em causa, portanto, estas questões deviam ser muitíssimo mais. É uma coisa muito comum dizer-se que muitos dos conflitos, se fossem de facto tratados fora dos tribunais em mediação familiar, era muito mais proveitoso para todos. Não é? Isto é um olhar dos próprios magistrados sobre o assunto. E a indicação também dos modos de superar os limites dos serviços de mediação familiar existentes. Uma das coisas que se conseguiu pôr na lei, que dizem que não serve para nada, mas também não havia outra maneira de lá pôr. Devo dizer uma coisa, também se conclui, também é bom fazermos estas experiências, porque fazer uma lei é muito difícil. Boa, claro, obviamente. Uma lei faz favor de escada qualquer. Porquê? Porque de facto é preciso prever, a lei tem que ser geral e aplicável a todos os casos. Uma definição de geral e abstrata para se poder aplicar a todos os casos é muito difícil. Porque é preciso, e houve muita discussão em torno de coisas que eu aqui não vou levantar, por exemplo, aquela história, quais são as questões mais importantes da vida da criança? De um lado, os que diziam, mas a lei não define nada, devia definir. E quer dizer, as pessoas com experiência jurídica diziam, não pode definir, porque se for definir que é educação e que é saúde, depois vai sempre lá um a dizer que então isto, que então e aquilo, se entra na especificação, percebem? Portanto, de facto, esta também me deu esta experiência, não é? É que é difícil, são coisas difíceis. Eu lembro-me, por exemplo, de estar com o Guilherme Alves a dizer, Guilherme, temos que pôr aqui a mediação familiar. Mas como, Anália, como é que eu vou pôr? Não, tem que pôr. Mas sabe, quer dizer, como é que ele ia pôr? Lá conseguiu pôr, no princípio, que o juiz indica aos aplicantes, que há essa hipótese. E entretanto, já não vão serve para nada. Porquê? Mas era preciso dizer, era preciso que tivesse escrito que existia a mediação familiar. Isto é para antes ainda das pessoas entrarem em conflitos poderem. Agora, o que é que dizem, por exemplo, como agora, por causa da informatização, o juiz já não diz nada, porque já aparece que o processo ponto final. Quer dizer, mas o que é que a gente veio a prever como, não é? A sensação que eu tinha é que tinha que se pôr lá, quer dizer, e encontrar um sítio para se pôr, não é? E pronto, foi o que se encontrou. Mas de facto o problema aqui não é esse, o problema aqui é os serviços de mediação familiar em Portugal não estarem suficientemente regionalizados, não estarem suficientemente inseridos no próprio sistema, ao lado do sistema judicial.
Outra coisa era que a lei que não tem em conta a atividade portuguesa fora do contexto social e cultural. Eu vou tentar acelerar porque já tenho aqui os meus tempos. E eu lembro-me, por exemplo, vocês lembram-se do argumento da desproteção feminina. As mulheres ficam desprotegidas porque a culpa é que protegia, não é? A culpa o que fazia era lá andar a discutir as questões patrimoniais. É assim, então bimba, então pagas não sei o quê. Depois andavam os advogados a lutar um com o outro e quem ganhava, os advogados é que ganhavam. Era muito bom para os advogados estas coisas. Eram excelentes. E aqui também temos que ver estes lados de quem está no meio, não é? Mas então eram as mulheres coitadinhas que ficavam sem culpa para se defenderem, não é? Bom, agora nós perguntamos, quem é que toma a iniciativa jurídica do divórcio? Quem é? São as mulheres. Porquê? Porque querem normalmente querem no fundo formalizar uma situação que é mais favorável aos homens não formalizar. Porque, por exemplo, não se define regime de alimentos, não se define pensão de alimentos para a mulher, caso seja necessário existir. Portanto, mesmo que, entre aspas, o divórcio possa ser provocado por alguma atitude masculina, quem toma, ou seja, não seja, a iniciativa, não é eu dizer que as mulheres têm iniciativa jurídica, não quer dizer que sejam elas a querer o divórcio, não é? Elas querem regular a situação criada, não é? E então, de facto, são elas que tomam a iniciativa jurídica do divórcio, mesmo que o divórcio não tenha sido iniciado por elas. Também pode ter sido por elas, não é? Por vontade delas. Mas pode ser por vontade deles, mas por iniciativa jurídica delas que querem clarificar as situações. E, portanto, reparem que não houve qualquer alteração se olharmos para estes dados. Temos aqui, portanto, o antes da lei, junho a novembro de 2007, portanto, quem é que tomava a iniciativa do divórcio eram as mulheres. Depois temos aqui ainda, é uma estabilidade total, portanto, é uma regularidade antes ou depois da lei. Portanto, aqui não houve qualquer efeito, porque era uma realidade já existente. Eu acho que piada a isto por causa do problema das coitadinhas das mulheres que ficavam desprotegidas, não é? Portanto, porque isto mostra que as mulheres, neste aspecto, tomam de facto a iniciativa justamente para se protegerem, para poderem proteger-se. Bom, responsabilidades parentais conjuntas. Portanto, a questão é que, na minha opinião, foi-se até onde se podia ir, porque, claro que se fizeram consultas antes de se fazer o articulado da lei. Há vários juízes, magistrados, advogados, e, portanto, procurou-se saber muito. E sempre que nós dizíamos que queríamos ainda não cair mais longe na questão das responsabilidades parentais conjuntas, parecia uma verdadeira hecatombe que caía em cima de nós a dizer não se metam nisso, tenham cuidado, porque isso vai afetar e tal. Portanto, agora, de facto, também vou passar rapidamente aqui. Estas controvérsias em termos das leis, da questão das responsabilidades parentais conjuntas, foram muito, foi aqui que houve também grande controvérsia e de facto o que nós concluímos é que as pesquisas com filhos divorciados mostram que eles consideram, filhos divorciados, que não foram os seus interesses que presidiram à luta das suas mães pelo guarda. E portanto, se há correntes feministas que aliás também se expressaram em Portugal, que consideram que os homens como permanentes faltosos, potenciais incompetentes para cuidar e faltosos às suas obrigações, que são correntes essencialistas, aquilo que eu designo por feminismo de direita. E digo isto porquê? Porque esta corrente existe nos Estados Unidos e, por exemplo, são muito próximas do Bush, dos novos evangelistas. Portanto, são, por exemplo, correntes feministas que estão inteiramente, por exemplo, estão completamente contra a ideia de qualquer hipótese de profissionalização, por exemplo, da prostituição, e normalmente alinham sempre ao lado de posições muito conservadoras, porque muito essencialistas, mas sempre naquela ideia que as mulheres são sempre melhores, porque cuidam e são boas, portanto, em geral são boazinhas. E portanto, esta é evidentemente que isto, aqui há grandes fraturas no movimento feminista a este respeito, e há duas correntes que consideram as instituições como constituindo mais um obstáculo à igualdade, não se consideram os pais homens como responsáveis também pelo cuidado dos filhos. E porque evidentemente isto também implica serem elas a cuidarem só dos filhos, limitações de tempo e de autonomia que têm de se desdobrar que não tinham antes do divórcio. Portanto, os resultados da avaliação mostram que a mudança conceptual foi integrada e elogiada de forma quase unânime. Nas questões das responsabilidades parentais, todos, advogados, juízes e magistrados, estiveram inteiramente de acordo e, portanto, até lhes deu o seguinte, quer dizer, até lhes deu dizer assim, agora é muito melhor, porque antes era tipo automático, e eu agora tenho que explicar o que é isso das responsabilidades parentais conjuntas, o que é isso das questões mais importantes da vida da criança, e isso implica, e portanto tem sido, por exemplo, também mais importante para os pais, porque os pais de facto sentem-se agora também com mais responsabilidades
nesse sentido, e portanto são obrigados a ouvir, e a lei tem várias coisas, como por exemplo penaliza mais o não cumprimento, no sentido de serem, por exemplo, as mães muitas vezes a não deixarem que os filhos vejam os pais. Portanto, há um conjunto de coisas que prevêem aqui esta possibilidade, e este é, digamos, o aspecto mais consensual e mais elogiado da lei. Quanto aos créditos de compensação, quer dizer, estes foram considerados, quer dizer, aqui, evidentemente que as mulheres tinham, é uma questão que do meu ponto de vista é imperativo, porque faz parte da coerência global da reforma, não é? Mas o que é que acontece? Como já vamos ver, portanto, no fundo, deixem-me voltar um bocadinho atrás só para dizer, aqui o que se verifica é que é sempre invocada esta dificuldade dos créditos, dizer que não se pode calcular. Como é que se pode calcular? Quer dizer, eu acho que é das coisas mais simples de calcular. No direito, calcula-se o valor de uma perna num acidente de trabalho, por exemplo. Uma perna tem valor, um braço tem outro valor. Portanto, há dinheiro para tudo, porque isto é normalíssimo em qualquer seguro. Qualquer pessoa que faça um seguro sabe isto, não é? Quando tem um acidente crónico. Portanto, será tão difícil calcular o tempo que se despende com os filhos ao mesmo tempo que se despende em trabalho doméstico? Não é difícil calcular, basta levar uma empregada doméstica, se sabe quanto é que é o preço à hora. Portanto, é facílimo. Então é um problema conceptual complicado que impede as pessoas de pensarem o que é estes créditos de compensação e como é que eles podem aplicar. A verdade é que a lei não está a ser aplicada a este nível, ninguém nem nunca põe por estes processos. E aqui, evidentemente, há questões, temos os advogados pelo meio, temos as pessoas a não perceberem bem o que é que isto, a não serem até incentivadas a colocar estas questões. Não é? Portanto, era preciso que houvesse algum casos para se poderem depois seguir e em tribunal. Bom, há uma sugestão forte que no caso do Observatório da Justiça, que era importante que fossem seguidas as indicações finais, porque o que mais também se registra, e é uma queixa dos próprios magistrados, é a questão da falta de formação nesta área da família. O que acontece nas faculdades de Direito é que as áreas da família são profundamente desvalorizadas. E depois o que é que acontece? As pessoas saem do SES ou mesmo saem da faculdade, não é? Sem qualquer formação, e depois confrontam-se com não sei quantos casos em que, de facto, o direito, as questões da família estão aí por todo lado e são chamados a isso. E portanto o que é que acontece? Na falta de formação, obviamente, que usam as suas categorias conceptuais e os seus preconceitos para lidar com os problemas, com o que eles acham que é assim. Eu acho que é assim e, portanto, é assim que eu faço. Não há qualquer espécie de formação nesta área, do SES aos tribunais. Portanto, era preciso, de facto, que essa formação existisse, é uma das conclusões do próprio Observatório da Justiça. E eu desejaria muito que estes resultados da avaliação do Observatório da Justiça se chegassem ao público com tanto efeito como o ruído mediático da lei, mas infelizmente não tive sorte nenhuma, como é evidente, ninguém falou desta avaliação, vocês não sabem que ela existiu, e não porque é claro que isto tem alto e lógicas mediáticas. Sim, falou-se assim, e sobretudo, e com isto termino, há um problema que de facto que é muito difícil de lidar, penso que a Ana Jorge também poderá falar sobre isso, que é que, de facto, há os aplicadores da lei, não é? E, portanto, tudo passa pelos aplicadores da lei. Por exemplo, esta questão dos créditos, por isso simplesmente é ignorada. A questão, por exemplo, da forma como é interpretada a culpa, por exemplo. O que é que acontece com a culpa? Que as pessoas têm lá as coisas antigas do que era o adultério, isto e aquilo e aquilo outro, e fazem, portanto, tentam justificar. Que, aliás, nem sequer é muito complicado, praticamente isto não está a passar por advogados, porque as pessoas agora podem, ao fim do ano, se estão separadas, pode ser só por isso é desconhecido o divórcio. Há aqui as máquinas, não é? Por um lado há os próprios juízes que com dificuldade de haver em relação a concessões novas, portanto por isso selecionam umas coisas e não aplicam outras, há os próprios procuradores e depois também há os advogados que efetivamente também podem ter até algum caso interesses, no sentido de que as coisas se mantenham em conflito. Por isso é que eu também disse no princípio que muitas das coisas podiam ser de mediação familiar e não para o lugar no tribunal. Quando entra para o lugar do tribunal também entram os interesses económicos também aqui em jogo e portanto convém que o outro seja mesmo um inimigo, não é? Mesmo que a pessoa às tantas, o que muitas vezes se passa, as próprias pessoas que metem os processos sentem-se ultrapassadas pelos próprios advogados. Ou seja, elas já estão metidas num processo em que não queriam que o outro fosse tão enxovalhado, mas pronto, entram num processo que de facto corre por si e que é difícil controlar. Pronto, é isto. Estou aberta à pergunta. Certamente existem muitas questões interessantes que todos nós desejamos colocar. Vou pedir-vos para se registrar.
comentarem, depois de ouvirmos a Sofia Marinho, haverá lugar para serem colocadas, juntamente com todas as outras, que serão suscitadas pela colocação da Sofia Marinho. Boa tarde a todos. Eu nesta apresentação irei falar sobre alguns resultados do estudo qualitativo que eu fiz no âmbito da minha tese de doutoramento sobre as dinâmicas de construção da paternidade e parcerias parentais na conjugalidade e no pós-divórcio, nomeadamente na guarda conjunta com residência alternada, centrando a minha contribuição nesta última situação familiar. O principal objetivo da investigação foi compreender a transformação e a diversidade social nas formas de ser pai na sociedade portuguesa contemporânea. Por um lado, identificando os processos sociais e as lógicas de ação que atecem nas interações cotidianas da vida familiar. Pelo outro, comparando a configuração e as influências mútuas entre a relação pais-filhos e a cooperação parental na primeira conjugalidade e no pós-divórcio. Tive como ponto de partida um projeto de investigação mais vasto, a vida familiar no masculino, cuja publicação está ali em livro, em que foi desenvolvido um estudo qualitativo a partir de perspectivas masculinas sobre a vida familiar. Eu, tendo como base as entrevistas realizadas no projeto, construí duas subamostras, uma primeira constituída por 18 homens de uma primeira conjugalidade com filhos, e outra por 14 homens separados em situações de residência alternada. Importa dizer que os entrevistados em residência alternada eram, no geral, pessoas com mais escolaridade e mais qualificações profissionais. Passando para os principais resultados, importa dizer que encontramos dois grandes processos de diversidade e de mudança na paternidade. Um primeiro referente à articulação entre três dimensões na construção da paternidade: a proximidade, a autonomia e a individualização parental nas interações pai-mãe e pai-filhos. Um segundo ligado ao anterior, que dá conta da relação entre a negociação de lugares e papéis parentais entre pai e mãe e as modalidades de implicação paterna e de cooperação parental. Assim, não encontramos uma, mas sim diversas formas de ser pai, configurando 5 perfis de paternidade na conjugalidade e 4 na residência alternada. Cada perfil destaca uma constelação própria de sentidos subjetivos, identidades e práticas, reveladora de modo específico de ser pai e de fabricar a relação com os filhos, mas também que estes se tecem em estreita articulação com a cooperação parental, adquirindo sentido na negociação dos lugares e dos papéis paternos e maternos e na produção do cotidiano parental. Desta negociação emerge assim o lugar do homem, que o homem ocupa na vida dos filhos e nas parcerias parentais e, consequentemente, o perfil de paternidade. Passando diretamente aos resultados relativos à residência alternada, eu vou passar um pouco isto, dado que a professora Anália já falou sobre a lei. Queria apenas referir que as entrevistas que fiz foram anteriores à mudança da lei em 2008, sendo que em 1995 houve uma primeira tentativa de introdução, uma primeira introdução da guarda conjunta como uma opção em alternativa à guarda monoparental ou guarda única. Em 1999 é introduzido na lei o pressuposto de que teria que haver o acordo dos pais e, portanto, é este o contexto da lei que enquadra as entrevistas que eu fiz. Eu trouxe aqui alguns dados que eu pedi ao Ministério da Justiça, mais especificamente à Direção-Geral de Estatísticas da Justiça, relativamente à evolução da atribuição de guardas. E então o que podemos ver é que, segundo estes dados, anteriormente a 2001, aparentemente não havia atribuição de guardas conjuntas. E a partir de 2001 foram crescendo gradualmente, de uma forma tímida, chegou-se aos 3%, sendo que as guardas monoparentais, particularmente a materna, era dominante, mas também, apesar de tudo, a paterna também era superior às guardas conjuntas que eram atribuídas. Portanto,
Aparentemente, com estes dados, a ideia com que nós ficamos é que, apesar de já haver um pressuposto de guarda conjunta e de divisão de responsabilidade entre o pai e mãe, em nome do superior interesse da criança, que já estava implícito na lei, dado que se favorecia as situações em que o progenitor dava acesso à criança ao outro, por exemplo, que não havia, que estes princípios não tinham um grande peso na relação das responsabilidades parentais, tanto para os juízes como também para os pais. Contudo, as entrevistas que fizemos indicam que é necessário ir além destes dados para compreender melhor a construção social de guardas partilhadas. Na verdade, eu encontrei guardas conjuntas atribuídas pelos tribunais antes de 2001, o que indicia que o seu registro estatístico pode ter sido iniciado apenas neste ano, bem como que antes da reforma legal já era uma escolha e uma prática de alguns casais, muito embora, ao que parece, não fossem fáceis de obter pelos tribunais. Eu trago-vos aqui 2 testemunhos de 2 entrevistados. Um primeiro diz o seguinte: nós fomos o primeiro caso de guarda conjunta, só depois é que saiu a legislação que poderia haver guarda conjunta. Quando foi decretado o nosso divórcio em 1990, o juiz queria entregá-los à guarda da mãe. Eu disse que respeitava muito a outra opinião dele acerca de leis, mas esperava que ele respeitasse a minha acerca de psicologia, e que o melhor para as crianças era que ficarem com os dois, onde eles quisessem ficar. Portanto, ficou logo aí estabelecido que eles podiam ficar com os dois, e a partir daí convencionou-se que os meus filhos passavam 15 dias comigo e 15 dias com ela a mãe. O outro entrevistado disse-nos também que regulou um acordo em outubro de 1995 e diz que se bateu no tribunal por uma tutela conjunta. E realmente nisso tive o apoio de uma advogada bastante boa. Eu sei que na altura isso não era nada comum e a advogada disse-me logo que se isto fosse de comum acordo, muito bem. Se fosse litigioso, era impossível em Portugal. Outro aspecto a realçar, portanto, a partir de não se sabe, na verdade, os números, nem qual é a realidade, não é? Mas há estas pistas que nos são lançadas nos estudos qualitativos. Outro aspecto importante a realçar relativamente aos dados que eu recolhi é que a residência alternada decorre de um percurso de negociação de modalidades de partilha parental entre progenitores, que desenha diferentes formas de construção e de transição para esta situação familiar, não estando estas necessariamente dependentes dos acordos de partilha que os pais submetem ao tribunal quando regulam a responsabilidade parental. Assim, embora nós tenhamos encontrado casos de residência alternada que foram regulados como tal, encontramos também casos de residência alternada que partiram de guardas conjuntas com residência materna, com residência paterna, inclusivamente de guardas maternas também. Isto nos casos em que houve divórcio. Depois tenho aqui os dados, só tenho 2 casos de coabitação e, portanto, não vou falar sobre eles. Relativamente às questões da guarda materna, uma coisa que me chamou a atenção foi a estratégia de um dos entrevistados, ou de um casal em que eu entrevistei, o homem, que utilizaram a guarda materna como forma de praticarem a residência alternada. Então ele diz o seguinte: o nosso acordo de divórcio não diz guarda conjunta, porque a advogada da Ana e o meu irmão, que é jurista, também me confirmou isso, nos disse que o processo de guarda conjunta é um processo moroso que obriga a audiências, que obriga a uma série de formalidades que podem demorar muito tempo e no fim até pode não ser aceito. E ambos sugeriram que, como nós estávamos a fazer um divórcio racional, nós optássemos por fazer um acordo normal em que a criança fica à guarda da mãe e em que eu tenho direito de, já não me lembro o que diz o texto, aquela coisa dos fins de semana que dizem 15 dias que eu acho uma barbaridade. Portanto, optámos por fazer um acordo normal, ficou à guarda da mãe e entre nós os dois assumimos o compromisso que não ia ser fim de semana sim, fim de semana não. Para além desta pista de que as guardas maternas podem não ser aquilo que aparentam, também, há também os obstáculos com que os casais se podem deparar, e isto tem a ver com o que a professora Anália falou, com os estereótipos e as ideologias que permanecem
na aplicação da lei e na sua interpretação. Contou-nos Martim, um dos nossos entrevistados, que teve problemas logo na conservatória. Ele diz o seguinte: por incrível que pareça, as barreiras que eu tive a concretizar esta situação vieram da conservadora, que achou por bem pensar que tinha voto na matéria. Acho que a lei nem me permite isso, mas pronto. E foi um bocado complicado, foi humilhante até. E parece que criou inúmeros problemas, do género de veja lá o que é que vai fazer. Os homens não são de confiança. Coisas assim completamente disparatadas. Para mim, presentemente, lá, não é? Eu disse logo que ela não tinha nada a ver com isso e que se fosse preciso chamava o advogado, que não tinha que estar com essas considerações. Lá consegui a guarda conjunta, uma semana comigo, uma semana com a mãe, mas foi difícil. Falemos agora um pouco sobre a divisão dos tempos de residência. Na verdade, peço desculpa, mas baralhei os meus papéis. É aqui. Na verdade, a divisão dos tempos de residência, mesmo que não seja simétrica, portanto, na medida em que há uma rotatividade dos cuidados e dos tempos de permanência da criança com cada um dos progenitores, é uma das características mais particulares da residência alternada. E isto porquê? Porque é esta rotatividade que permite a construção da simetria na divisão dos cuidados e da educação nas parcerias parentais e, através desta, de novas formas de ser pai após a dissolução conjugal, ao permitirem ao homem a manutenção no cotidiano familiar com os filhos, o que é impossível quando passam apenas 4 ou 6 dias por mês com eles. Encontramos 5 modalidades de divisão dos tempos de residência: 20 dias com o pai e 10 dias com a mãe, 15 dias com cada progenitor, semanas alternadas, semanas repartidas e, por último, as crianças passarem o dia com o pai e o final da tarde e a noite com a mãe. É de referir que quando há 2 ou mais filhos, estes podem estar em modalidades diferentes. Por outro lado, que os períodos de residência com cada progenitor nem sempre são totalmente iguais e tendem a resultar de um percurso de negociação familiar em que os progenitores podem experimentar várias modalidades de divisão, procurando ao longo do tempo ajustá-la às necessidades dos filhos e às suas circunstâncias familiares e profissionais. Acresce ainda que, como veremos, a divisão acordada pode ser mais ou menos flexível a trocas de períodos de residência no decorrer da vida cotidiana. Olhamos então agora para os perfis de paternidade que encontramos. Começamos pelas paternidades assertivas. Pascoal, um dos nossos entrevistados, conta-nos o seguinte: eu sempre defendi uma posição em que não há pais de fins de semana. Penso que tanto o pai como a mãe são capazes e têm um papel preponderante na educação da criança e que cada um consegue preencher perfeitamente todas as necessidades de uma criança. A minha relação com os meus filhos sempre foi muito junta e muito próxima. Eu sou muito agarrado, cuidar e educar cabe-me a mim, sou autossuficiente. Tenho alguma dificuldade em partilhar essa responsabilidade, porque é uma coisa que gosto e quero ser eu a fazer. Das paternidades assertivas, a construção da autonomia paterna é feita pela afirmação da autossuficiência e maior competência do pai, que reclama para si o maior protagonismo parental. Pascoal diz o seguinte: tudo o que eu faço é com eles, sempre foi, tento estar o máximo tempo possível com eles, sou eu que quero fazer as coisas todas, sou eu que quero saber de tudo. A construção de cumplicidades, intimidade e laços afetivos distintos dos da mãe está sempre presente nas interações, desenhando um cuidar masculino e uma partilha única e privilegiada que invadem mesmo os tempos maternos. Eu sempre fui muito mais presente com as crianças do que ela. Ela está presente, está em casa, mas eu sou muito mais atencioso e cuidadoso. A minha relação com os meus filhos sempre foi muito mais próxima, é o que diz Pascoal. A cooperação parental configura com parentalidades paralelas, ao traduzir práticas e espaços paternos e maternos autónomos e independentes. Cada casa tem as suas rotinas, os seus ritmos e as suas regras. Por outro lado, a comunicação sobre os filhos restringe ao essencial. Bernardo afirma o seguinte: quando ela, a filha, está em casa de um, resolve aquele em casa de quem está. Há algumas coisas conjuntas, mas poucas coisas. O paralelismo tende assim a criar tempos de residência pouco flexíveis, a mudanças e equivalentes aos superiores para o pai, que acompanham os filhos mesmo nos tempos maternos. Assim, a negociação da igualdade de papéis está associada a um lugar de maior protagonismo para o pai e
Embora a corresponsabilidade igualize o papel materno e paterno, o homem procura liderar nos cuidados e na educação. Nas paternidades reconstruídas, após a dissolução conjugal, as crianças começam a ficar à guarda da mãe. Depois, gradualmente, foram negociados tempos mais longos para o pai, até ser alcançada uma divisão equitativa nos cuidados, na educação e nos tempos de residência. Diz-nos Rafael: realmente pensei, esta coisa de ser pai de fim de semana é horrível, porque parece que sou tio. Os miúdos não me conhecem, não sabem quem eu sou, e então pequenitos, quer dizer, não há relação nenhuma. Os miúdos já olhavam para mim assim: mas quem é este que cá nos vem buscar? Então eu pensei: vós, quero mesmo ter filhos, é melhor levar isto mais a sério. E então aí resolvi começar a tentar uma semana de alternância. Nas paternidades reconstruídas, a construção da autonomia paterna está ancorada num percurso de reconquista do lugar de pai no cotidiano através da residência alternada. O pai investe em interações abrangentes e personalizadas em que o cuidar é autónomo e implicado. Rafael disse-nos o seguinte: hoje sei que em termos de atenção e cuidados eu tenho os mesmos cuidados que a mãe tem. As únicas diferenças que eles poderão sentir é só mesmo a falta da mãe, porque de resto a partilha do dia-a-dia é privilegiada, visando resgatar e consolidar laços próximos e individualizados com os filhos. Afonso, outro entrevistado, explica-nos o seguinte: tento ter aquele conceito de família, de hora de jantar, vamos para a mesa, põe-se a mesa, jantamos, quando se acaba de jantar, vai-se lavar os dentes, e depois vamos fazer as maluquices que nos apetecer. Quero saber tudo e falo com a minha filha, como é que está a escola, como é que estão os amigos, quero incutir os valores que eu acho que são importantes para mim e que acho que deviam ser importantes para ela, que é que ela tenha os valores do pai. O percurso mais longo para a residência alternada leva a que a implicação paterna seja acolhida na cooperação parental aos poucos, configurando uma comparentalidade de paralelismo moderado. Esta é tecida a par e passo com a construção da autonomia paterna e da igualdade na divisão dos tempos de residência com os filhos. Aqui o paralelismo é sobretudo dirigido para a esfera educativa, na qual cada progenitor dita as suas regras, nem sempre consensuais, como explica Rafael, que diz o seguinte: em relação ao dia-a-dia de cada um toma as suas decisões. Eu aqui acompanho-os, ela lá acompanha-os. Eles sabem que lidam com a mãe de uma maneira e com o pai de outra. De um modo geral, nós estamos de acordo nas coisas gerais, não é? Das coisas mais particulares, ela faz coisas que eu não concordo, mas eu não consigo conversar com ela sobre isso porque não há discussão possível. Mas é moderado ao ser acompanhado pela partilha do acompanhamento cotidiano dos filhos, baseada numa comunicação regular sobre a organização de cuidados e na flexibilidade de tempos e residência paritários. Diz-nos Rafael: se realmente tiver um pico de trabalho uma semana em que é a minha, vá lá, eu combino com a mãe e geralmente trocamos, e nunca há problema. Ela geralmente troca. Ou trocamos fins de semana, às vezes trocamos fins de semana, tentamos sempre manter a coisa equitativa. A negociação de igualdade de papéis parentais liga-se a alguma especialização de papéis. Assim, o papel paterno especializa-se na educação e na proteção e complementa a especificidade do materno no cuidar e nos afetos. Já em relação às paternidades conjuntas, vejamos o que nos diz César. Este equilíbrio que os casais têm de encontrar em conjunto para se complementarem, com certeza que pode existir também depois do divórcio. Acho que a união entre o pai e a mãe, mesmo como é o meu caso, estejam divorciados e vivam em casas diferentes, tem de ser exemplar para que o filho veja neles o pilar para o apoiar e explicar determinadas regras. E é preciso continuar a passar ao filho a mensagem de harmonia, de tranquilidade, da continuidade da família. Portanto, entre nós os dois assumimos o compromisso que íamos manter as coisas semelhantes, continuar o que fazíamos quando vivíamos juntos. Nas paternidades conjuntas, a autonomização paterna é feita a par da materna. Assim, o cuidar é implicado e autónomo, mas concertado com a mãe. Se estou a fazer de uma forma que não é habitual, tenho que falar com a Susana, a ex-mulher, porque ela, se não souber, provavelmente não vai fazer assim também. Os problemas são resolvidos entre o pai e a mãe, porque faz muito mais sentido. Se não vai um, vai o outro, se não fica um, fica o outro, ou dividimos entre os dois. Realça César. A partilha do cotidiano é o palco de individualização dos laços entre pai e filhos, tornando-os parceiros e amigos no dia-a-dia. Eu vejo as coisas assim. Estamos aqui os dois, então isto é dividir pelos dois. Se é para fazer, fazemos os dois. Estamos sempre os dois, vamos sempre os dois. A vida que eu levo aqui é, vamos fazer a cama, fazemos os dois juntos. É o que explica Patrícia, outro dos nossos entrevistados.
A cooperação parental desenha uma coparentalidade conjunta em que a implicação de cada progenitor é decidida de modo consultado e apoiado na do outro, sendo os passos, as práticas e as atividades partilhados. É o que sublinha César. Tentámos manter sempre uma rotina semelhante para que não houvesse uma diferença muito grande de uma casa para a outra. Aquelas coisas mais diárias, a hora que se vai para a cama, a hora das refeições, o facto de eles chegarem e terem que fazer os trabalhos de casa antes ou depois de brincar. Acabamos por comunicar muito um com o outro, por trocar estas impressões e estas situações. O que achamos que é importante vamos afinando, alinhando e isso depois acontece em tudo. Já os tempos de residência são simétricos e muito flexíveis, como explica Patrícia. Se eu preciso de 3 dias, ou porque tenho trabalhos e tenho que ficar até mais tarde, ou porque tenho outras coisas para fazer, ele, o filho, interrompe esses 15 dias, vai para a casa da mãe e depois retoma novamente. Se ele quer estar com a mãe, está com a mãe. Se ele quer estar comigo, está comigo. Eu vou lá à casa com alguma frequência, a mãe vem vê-lo com a frequência que quer. Assim, a negociação parental centra-se na interligação de papéis e lugares iguais, o que implica que tanto o papel paterno como o materno sejam concretizados na corresponsabilidade e que esta também significa apoiar os desempenhos do outro. Quanto à paternidade condicionada, uma das suas características e que a distingue dos outros perfis é o facto dos pais não terem passado pela experiência da monoparentalidade, dado que entraram logo numa nova conjugalidade a seguir ao divórcio e, portanto, contarem à partida com a ajuda da nova companheira. Gonçalo afirma o seguinte: para um pai com a guarda partilhada, está muito mais presente na nossa cabeça o facto de sermos pais e termos responsabilidades, porque, no fundo, quando se está casado, há vários assuntos com que o pai não se preocupa. Passei a ter toda uma lista de preocupações que não tinha, desde a comida que não pode faltar em casa e todas essas coisas que a vida de uma criança implica, e tive que passar a gerir melhor o tempo que estou a trabalhar. Sentimos que temos de ser nós a fazer as coisas. Tudo isso são situações muito difíceis. Em contrapartida, sinto que ganhei uns laços muito fortes com a minha filha, com a separação, com o facto de a ter metade do tempo e ter responsabilidades acrescidas. Na paternidade condicionada, a autorização paterna é apoiada pela mãe e é doseada pelo desejo do homem de manter a liberdade pessoal para investir na carreira profissional. As interações são, assim, condicionadas pelas tensões da gestão do tempo para os filhos e para o trabalho. O cuidar é pouco investido e apoiado pela mãe ou pela nova companheira. Agora sou obrigada a ter mais tempo para ele. Faço aquilo que posso, porque agora é assim, nas minhas semanas tenho eu que fazer tudo. A Sara, a atual companheira, também ajuda. Até cozinhar, por exemplo, isso foi uma aventura monumental. Às vezes gostava de poder fazer mais, e aí é o eterno problema do tempo, é o que explica Martim. A partilha do cotidiano é também condicionada pela falta de disponibilidade, que o pai procura compensar com momentos de lazer em que se dedica exclusivamente aos filhos. Essa aqui é a parte mais difícil, é nós estarmos disponíveis. Porque é assim, a dificuldade que aqui está é tentar ir um bocadinho mais longe, não é? É tentar estar lá quando eles precisam. E depois, quando nós temos pouco tempo, por isso, nos fins de semana em que eu estou com ele, eu faço muitas coisas com ele, em que a Sara, a companheira, não participa. E as coisas são feitas mesmo à medida dele. A cooperação desenha a coparentalidade ajustada, traduzida na negociação da compatibilização de projetos, princípios e práticas educativas, cuja aplicação circula entre as duas casas. Não há as regras da mãe e as regras do pai, não é esse o caso. Nem poderia ser, porque é preciso haver alguma coerência entre as duas casas e com certeza seria prejudicial para a sua educação. Falamos, dizemos o que é que achamos que deve ser e chegamos a um acordo, tendo aqueles pilares fundamentais dos quais eu não abdico e a mãe também não, diz Gonçalo. Os tempos de residência tendem a ser menores para o pai, flexíveis e alterações, sobretudo quando o seu trabalho profissional assim existe, o trabalho profissional do pai, desculpa. Na negociação parental, a definição de lugares reporta-se à igualdade, mas a definição de papéis passa por especializações de género. Como se explica Gonçalo, ela, a filha, é mais confidente com a mãe do que comigo. E ela, a mãe, sabe melhor o que ela precisa do que eu. Assim, o pai realça o seu papel educativo e disciplinador e a mãe lidera na divisão dos cuidados e no suporte emocional, apoiando a implicação paterna. Concluindo, verificamos que no nosso estudo que, no quadro da vida em casal, a construção da autonomia paterna é um processo-chave na transformação das formas de ser pai, porque dela depende a maior inclusão do homem na cooperação parental e no cotidiano familiar. Na residência alternada, a autonomia paterna é, em si mesma, intrínseca à condição de pai divorciado ou separado. A verdade é que a manutenção das parcerias parentais, se bem que tenha por base o percurso parental do homem na conjugalidade, pressupõe a sua reconfiguração,
pela individualização e pela autonomização do relacionamento com os filhos e das responsabilidades e práticas parentais. Por outro lado, a renegociação da implicação paterna e de papéis e lugares paternos e maternos é um elemento fulcral na sua constituição e funcionamento, mas também nas formas de paternidade que nelas são tecidas. Deixe-me só mais um minuto, apenas para referir, a professora Anália Torres já falou disto, quer dizer, e eu não encontrei isto no meu estudo, mas entretanto fui ao Congresso de Cirurgia e ouvi falar não só do estudo da Ana Reis Jorge no que diz respeito à implementação da lei e das ideologias que nelas estão incorporadas, e também apercebi-me que havia o tal relatório da avaliação e, de facto, achei que devia dizer isto, que é preciso realmente, e tudo aponta para que seja necessária a formação e o debate à volta das guardas partilhadas, não necessariamente apenas a residência alternada, porque as guardas partilhadas não são só a residência alternada, e há todo um grande campo para estudar e para perceber o que é que se está aí a passar e o que é que está a resultar desta nova lei. Por outro lado, queria também falar de 3 aspectos que nos foram referidos pelos entrevistados, no que diz respeito a lacunas que eles sentem que existem ainda para acompanhar as residências alternadas. Por um lado, também a professora Anália já falou, é preciso facilitar o acesso a serviços de mediação e acompanhamento parental, que ajudem os pais a encontrarem formas de dividir responsabilidades, tarefas e custos parentais no cotidiano que sejam adequadas à situação familiar, profissional e social de ambos e às necessidades da criança. É também necessário dividir os apoios sociais, como por exemplo o abono de família, entre os 2 progenitores e dar o direito à dedução fiscal dos custos com a saúde e educação dos filhos aos 2 progenitores. Desculpe? O próximo Orçamento de Estado. Já está? O próximo Centenário ao IRS em 2013. Já não sabia. Ótimo. Pronto, e fico por aqui. Muito obrigada. Certamente são muito interessantes para ambas as convidadas, não é? E portanto está aberto o debate. Por favor. Quem é que quer começar? Ricardo, eu penso que durante a intervenção já tinha manifestado algum tempo. Não se importa? Eu acho que meio é do Emílio que explica muito bem. Outra coisa, ainda em Portugal, divorciar é uma tábua. Significa que, ou seja, há problema na economia ou há problema de violência doméstica. Significa que a família do pai ou mãe é meida para divorciar. Por quê? Porque pai... Vai-me pedir desculpa, vou-lhe pedir desculpa. Eu como sociólogo, não, vou-lhe pedir desculpa. Tentar formular a sua questão de forma mais objetiva possível. Não, eu para queria comentar também que eu estou sim, para percebermos para um pouco melhor e termos todos a oportunidade para colocar questões, está bem? Vamos tentar ser objetivos o mais possível. Desculpa, para podermos responder. Sim, eu peço desculpa por ter interrompido, só lhe estou a dar esta indicação. Ok, eu só lhe estou a dar esta indicação a si e a todos para termos todos a oportunidade de intervir, por favor, está bem? Podem então continuar? Já não queres formular a sua questão? Bom, peço desculpa por ter interrompido, não era essa a intenção. Eu passo então a palavra ao Ricardo, por favor. Bem, boa tarde para os outros que fizeram de manhã. Duas coisas. Uma sobre a questão da residência alternada. Nós temos este ano, nós, a Associação Pai Parental, temos envolvido fortemente nesta questão.
não só a nível nacional como a nível internacional. Aliás, aconselho, a todos referiram um estudo, mas há um estudo da Linda Nielsen, que é uma socióloga norte-americana, que tem um estudo mais recente sobre a guarda partilhada, não é que o estudo. Aliás, nós, a nível internacional, temos tido essa conversa com ela, temos um PowerPoint, se nós quisermos usar nas nossas apresentações, onde, claro, volta a confirmar que a seguir às questões aos professores estarem juntos, e melhor para a criança, é a residência alternada. Ao contrário, o limite continua a existir, existentemente em Portugal, nas classes profissionais que lidam com essas matérias. E só uma outra nota. Nesta discussão internacional, que nós fazemos parte da Platform for European Fathers, está a haver uma discussão muito interessante em Inglaterra, porque ela leva a anular, curiosamente, contra os especialistas. Portanto, houve uma comissão de especialistas que disse que a residência alternada era negativa para as crianças. E o governo veio dizer o contrário. Ele disse: não, obrigado pela vossa opinião, mas vamos criar uma comissão interministerial e vamos mesmo avançar isso. Eles falam dos contactos significativos da criança com ambos os progenitores. Mas, falando na questão dos serviços, também é interessante olharmos nessa questão em Inglaterra, é referido a um modelo australiano, porque em 2006 houve a reforma da direito de família australiana e foi essencial, mais do que a lei, foram os serviços que foram criados para incentivar estas questões de assistência alternadas, a guarda partilhada. Pronto, isto era uma parte que acho que era, muitos que não sabem. Uma parte de intervenção que eu gostava de fazer, acho que nem é uma pergunta, porque a análise tem aqui uma série de questões, ou falou de uma série de questões que eu próprio, já em 2008, quando cheguei à Assembleia da República, fomos falar com os parlamentares sobre a questão do divórcio, acabei por acompanhar e continuamos a acompanhar isto tudo sobre as polémicas, porque as polémicas não acabaram. Depois há aqui assim, uma questão que eu vejo alguns sociólogos e há uma certa confusão entre os sociólogos e os juristas, digamos assim, que é a questão do conceito de guarda. Porque, por exemplo, ouvi falar aqui em guarda conjunta, por exemplo, os puristas em termos de direito dizem que não é guarda conjunta, é quando os progenitores estão juntos. Guarda partilhada é quando estão separados. E depois há aquele conceito de que, no direito anglo-saxónico, de joint custody e joint physical custody. O que leva a que o termo responsabilidades parentais, há juristas que continuam a dizer que o patria potestras, portanto, que é o poder paternal, que vem do tempo dos romanos, continua a ser central, querem chamar responsabilidades parentais ou o que for. Eu tenho dizer, já tive confrontado com os juristas e dizer, não, as responsabilidades parentais foi um conceito que se arranjou ali para, a nível europeu, lá está da Comissão, para meter um conjunto de conceitos que não eram comuns nos diferentes países, então arranjaram as responsabilidades parentais. No entanto, está o outro discurso da Anália, relativamente a era uma mudança simbólica e nós nos perdemos nisso, mas é importante, há este conflito entre os sociólogos e os juristas, que é complexo. Mas estes pormenores são importantes, porque depois nós, no terreno, vemos essas divergências. Não é? Porque depois um juiz, um magistrado ou do Ministério Público, um advogado, etc., tem interpretações diferentes sobre o que é isto. Se calhar poderíamos dar a oportunidade à Anália e à Sofia para tentar. É mais fácil acabar, senão. Espera aí, que eu tenho que. Agora para mim. Da questão da mediação familiar. Deixa-me só dizer da lei da questão dos dados de particular importância da vida do menor. Devo dizer que na prática isto não está a funcionar. Aliás, a nossa posição, quando foi a apresentação da lei, da avaliação da lei, é de que, de facto, foi tímido. E como disse bem aqui, foi muito tímido. Porque trata dos pais e mães portugueses como incapazes. E isto os juízes reconhecem isso. Dizem, nós vemos isto todos os dias. Os pais e as mães portugueses são incapazes. Eles aparecem aqui, vêm em conflito, eles não são capazes de resolver o seu próprio problema e acham que vão ter que resolver. Então vamos pôr aqui na lei uma maneira de que, em situações de conflito, a gente resolve o problema. E basicamente é esta a mensagem que foi passada. Se nós vamos ver o que é que são os atos de particular importância da vida do menor, e se considerarmos que uma parte das guardas são atribuídas à mãe, aqui não é parentalidade. Aliás, nós tivemos há pouco tempo num curso avançado, também numa investigação que estava em Coimbra, sobre as responsabilidades parentais, que era a realidade da utopia, e de facto nós expressámos isso. Quer dizer, mudar de escola privada para pública ou pública para privada, isso é um ato particular importância da vida do menor. Mas se for público para público ou privado para privado, já não é. Nós perguntamos que isto é ser pai ou mãe, é isto que a gente vai decidir.
a maior parte das questões não estão contempladas em termos de parentalidade. Isto é esta diferença que eu acho que é relevante entre a realidade sociológica e a realidade jurídica, que ainda temos um grande caminho a andar. Aliás, a nossa posição é a própria distinção entre os atos importantes da vida do filho e os atos da vida corrente, porque no fundo a parentalidade também daí a timidez da lei, faz na vida corrente. Também tem uma perversão, porque há aqui um conceito que a Ana Leitão não referiu, que é importante também nesta lei, que é o conceito de residência. Portanto, a lei não fala em guarda, a guarda é um conceito situacional. Portanto, a questão da residência é central, o que faz com que quem tem a residência tenha poderes de deveres acrescidos. O que faz com que depois, na prática, haja uma de grande desigualdade. Porque depois vamos ver, então, o que é que foi decidido em conjunto? É muito pouco. E, portanto, mas, se não houver conflito, nós vemos que há um maior envolvimento dos pais e mães. Portanto, a questão é, a lei diz assim, vamos dar um pequeno passo, mas ao mesmo tempo, aqueles que estão em conflito e querem mais, não conseguem porque aquilo é pequeno. Portanto, esta também é uma reflexão que nós temos que fazer entre a realidade sociológica e a mensagem que queremos passar. Relativamente à mediação familiar, devo dizer, nós já expressámos e já reunimos com vários grupos parlamentares este ano, que o serviço de mediação familiar do Estado não está a funcionar. E, portanto, nós estamos preocupados com isso. Estamos a empurrar, não tem dinheiro, portanto, nem sequer é por estar na lei. É que não existe, o grau não está a dar, não responde, simplesmente. Não sabemos o que é que se passa, já colocámos as questões à Ministra da Justiça, aos grupos parlamentares, esperamos que se faça alguma coisa. E acho que havia, só a última coisa, a questão do SES. A questão do SES para nós é fundamental. O SES tem feito um esforço significativo na formação dos magistrados nesta matéria. E no dia 1 de julho houve uma formação sobre residência alternada. Isto há uns anos era impossível haver uma formação no SES sobre residência alternada. E, portanto, estavam lá, enquanto foi para pressionar os clientes, nós não sei lá estar, mas eu sei que estavam lá magistrados que reconheceram que tinham tomado decisões erradas. E isto começa a haver um avanço significativo. E nós queremos continuar a fazer este trabalho de aumento, que a parentalidade seja mais partilhada em benefício das crianças, porque esta realidade existe, como disse bem, em termos sociológicos. Muitos pais, nós encontramos muitos pais e mães que dizem, pronto, vamos pôr aqui escrito como eles querem e não vamos chatear com isso. Porque aqueles que querem chatear encontram muitas vezes por parte do Ministério Público oposição, dizer que não é o melhor para a criança, e andam naquilo, vão lá 2 ou 3 vezes gastar dinheiro, desnecessariamente, e tempo. Não sei se querem pegar algumas das questões ou se vale a pena. A gente tem muito para pegar, não é? Sofia, por favor. A minha é muito breve. Era só um bocado tentar perceber qual é a vossa sensibilidade a uma coisa que também eu própria desconheço, precisamente para as que possam elucidar. A sensação que tenho por determinadas reuniões internacionais, até ter colocado em cima da mesa a questão da guarda conjunta e da residência alternada, é que internacionalmente, porque aqui parece que há uma visão de que no fundo Portugal está um bocado atrasado neste sentido. Sim, mas para quem eventualmente não sabe, parece que, ok, temos sempre o norte da Europa miraculosamente à frente, e pronto, em muitos casos é verdade, mas a sensação com que fiquei, aliás, estava até aqui a comentar um pouco com o Cário, é que isto não é muito consensual, que é um tópico que levanta por parte, e aí há estudos que estão nesse sentido, neste momento infelizmente não ocorre nenhum, mas sei que já vi, de que pode também ter efeitos negativos. Isto não é só uma visão dos juristas, é uma visão também dos cientistas sociais, psicólogos ou eventualmente sociólogos, ou pessoas que trabalham na área do género, mas é algo que digamos que gera alguma, ou seja, não há assim uma representação absolutamente hegemónica a adorgando que este seja exatamente o melhor. Há dúvidas ainda em cima da mesa e já não estou a falar, no fundo, de enfrentar o aparelho jurídico constatado com os seus preconceitos, mas mesmo do lado, no fundo, digamos, da ciência social e dos psicólogos e também já não estou a falar dos psicólogos e da medicina mais conservadora que acham tudo péssimo para a criança, mas acho que são coisas que têm, porque é difícil, ou há imensos argumentos que já ouvi aqui e acolhi, não sei qual é a vossa percepção do panorama internacional, como é que isto está? Há mais questões que queiram colocar? Eu só queria fazer um comentário pegando nessa intervenção. Se é verdade que realmente existem posições algo antagónicas em relação a isto,
aquela que tem sido apropriada, nomeadamente entre os magistrados, é mais a que é nefasto para as crianças a residência alternada, pelo menos das entrevistas que efetuei. E não deixa de ser curioso de alguma forma isto, porque eles vão dizer é nefasto, porque isto é só para mostrar que ninguém perdeu a guerra e eles debatem-se muito, ambos precisamente para ficarem com a criança nesse sentido, mas depois os magistrados também dizem que tiveram um caso ou dois. Portanto, essas experiências negativas que eles vão relatando são muito fracas experiências. E depois, há outra questão que me parece interessante, que é, por um lado, eles, em termos das representações que os magistrados que eu entrevistei apresentavam, notava-se muito ainda aquela dimensão da função, uma visão funcionalizada dos papéis de pais e mães, a mais expressiva por parte das mães, a mais instrumental por parte dos pais. Portanto, eles achavam realmente que era importante essa presença dentro dos pais na educação, porque ambos representavam papéis diferentes. Mas, por outro lado, parece-me a mim uma contradição interessante em relação à guarda, à residência alternada ou partilhada. Isso já não acontecia. Portanto, não é só uma perspectiva estereotipada, digamos assim, em relação aos papéis de homens e mulheres, como também em relação à criança. E o que é a criança? Mudou-se a expressão do poder da responsabilidades, mas o que me parece é que a ideia de poder ainda está bastante enraizada, mesmo em relação à criança. Não se trata só também de uma questão de género, mas também de uma questão do próprio entendimento da criança. Isso verifica-se a diversos níveis. Por exemplo, a questão da audição de menores, que ainda é uma prática muito menosprezada em tribunal. Apesar da lei, hoje em dia, não criar impedimentos a este nível, ainda os magistrados, por um lado, afirmam-se incapazes de o fazer, em alguns casos, e que não se sentem preparados e que necessitariam de outro tipo de acompanhamento por outros técnicos, mas, por outro lado, acham que não é relevante. Também tem casos em que eles me dizem mesmo que não lhes parece relevante, porque a criança não tem a maturidade para assumir essa responsabilidade do seu destino. Portanto, eu acho que joga aqui com várias dimensões e representações que persistem e que realmente há uma visão que emerge mais forte do que outra a este nível das residências alternadas, por exemplo. Posso só dar uma coisa aqui? É só um negócio histórico. Neste momento, a Espanha tem várias legislações sobre a custódia compartida. Chamam-se a guarda partilhada. De Aragão, Valência e Catalunha. E neste momento foi aprovado no Parlamento que o Governo tem 6 meses para legislar sobre a custódia compartida no sentido da lei valenciana. As outras são equivalentes às responsabilidades parentais que nós temos. A lei valenciana traz um conceito que eu acho que nós também temos que em Portugal começar a usar, que é a convivência. Em vez daquela questão do direito de visita, a questão aqui relevante é conviver, porque conviver significa partilhar o espaço e o tempo. E, portanto, fica aqui essa nota. Penso que está na altura de. Eu podia começar qualquer uma de nós, são coisas infinitas. Deixem-me dizer primeiro uma coisa. Porquê é que os sociólogos andam à agulha, entre aspas, com as pessoas da área de direito, sendo que já disse que entendi-me lindamente, a não ser com as minhas pequenas reivindicações ao Guilherme Oliveira, entendi-me lindamente, mas de facto são dois mundos. Porquê? Eu costumo dizer assim, quem está como aplicador do direito está a lidar com o pior que há no mundo. Não está a lidar com estas situações que a Sofia falou. Sim, claro. Portanto, primeiro tem sempre um raciocínio, que é o raciocínio de que há sempre, quer dizer, as pessoas não vão fazer nada daquilo que está previsto, são más em princípio. São más, porque reparem bem, o cotidiano de um juiz é lidar com o pior que há. Quer dizer, com a gatudagem, com tudo, o que é que há. Portanto, a ideia, quando chega ali, não é? Chega numa perspectiva em que, de facto, é o conflito, é a diferença, pois é aquelas histórias sobre a natureza humana, e, portanto, quer dizer, se não há dispositivos do ponto de vista conceptual para encaixar e para pôr a coisa na sua normalidade, muitas vezes eu costumo dizer assim, porque quando dava aulas, dei algumas aulas nos centros judiciários e começava a dizer sempre, muitas vezes o que pode acontecer, vocês podem contactam com as pessoas no pior que as pessoas têm. Quer dizer, porque qualquer pessoa, porque eu lembro uma vez, a primeira aula que eu dei nos centros judiciários, vinha uma juíza a acompanhar-me e disse assim, sabe lá, isto é o divórcio, o que é que as pessoas fazem? Riscam os carros, fazem não sei o quê. Portanto, quer dizer, a visão da humanidade, entre aspas, está muito mediada por isto. E, de facto, as pessoas, quando estão emotivamente afetadas, como é o caso dos processos de divórcio e de separação, ficam horríveis. Quer dizer, sai-lhes o pior, arriscam carros, ou fazem coisas horríveis. Quer dizer, há outra criatura.
Só que isto é um momento da vida das pessoas, não é? E o que é que acontece com os juristas? Os juristas lidam com o pior, até com as melhores pessoas nos piores momentos da vida dessas pessoas. E, portanto, isto cria uma contradição objetiva, digamos, quer dizer, qual é do lugar que cada um fala, não é? Nós falamos com pessoas, há uma coisa muito engraçada que é, quando eu fiz o meu trabalho sobre o divórcio, a Irene Terry publicou um livro, estávamos a fazer o trabalho ao mesmo tempo, encontramos aliás em França, e ela é porque ela usava categorias parecidas com os nomes que não eram bem, mas era a tragédia, o divórcio, não sei o quê, e era muito engraçado porquê? Porque ela era da área do direito, e eu era embora fosse socióloga, e portanto ela foi para os divórcios todos conflituosos. E se a gente ler o livro dela, ela parece que está a falar uma verdade completamente diferente daquilo que eu falo, porque eu falo dos outros que se dispuseram a falar comigo. Ou seja, que não são os que, ou mesmo de não arriscar carros, não me vieram dizer, certo? Portanto, porque a minha condição era de que eles eu só falava com eles 2 anos depois do processo da conflito de se terem separado, de serem divorciados. Era uma condição básica. Portanto, nós estamos a poder falar até nisto, podemos ter entrevistados que se calhar, quando aparecem para ti, agora há nessas coisas muito calmas, sobre a ciência alternada, mas que já estiveram... Mas eu tenho medo de casos que tiveram um processo difícil. E eu estou a falar a partir de uma situação que já está resolvida, mas eu tenho relatos, não trouxe para aqui, qual foi o trajeto, nem sempre foi fácil. E tal como a professora Ana está a dizer, houve momentos em que a coisa estava mesmo complicada e não era esta a opção, mas depois as pessoas resolveram e chegaram a um acordo. Muitas das vezes, e isto é importante dizer, eu esqueci-me de dizer na apresentação, às vezes são as próprias crianças que acabam por também pôr os adultos na ordem, precisamente, e que acabam por mostrar este caminho, digamos, não é? Quer dizer, nem sempre, mas é importante também pensar que as próprias crianças são um ator a levar em conta. É aquela coisa assim, o que é que está bem, o que é que está por bem. Precisamente. Não, mas é não fez muito bem, porque para nós temos sempre um lado da realidade, não é? E que os juristas se lidam com este lado. Portanto, juntando isto, que lidam com o pior, pensando depois nos seus próprios conceitos, e enfim, na sua área de formação, quando os tais conceitos depois também são diferentes dos próprios conceitos, não é? Eu tenho um amigo que é catedrático de Direito de Família na primeira classe e depois na nova. Tivemos uma discussão, até que parou a discussão, e eu ao telefone pedi-me desculpa, que era que, Anália, mas isso de parentalidade é uma invenção francesa, isso não é uma invenção francesa, parentalidade, os cuidados parentais, não, porque isso é, quer dizer, estou a falar de um professor catedrático de Direito, e meu amigo ainda por cima, não é? Portanto, eu dizia ao Lebre, não é, até que depois um dia eu disse ao Lebre, vai ao AIS e não me chateias, quer dizer, vai lá ver o latim. E de facto é do pai e da mãe, porque na cabeça do Lebre, na cabeça das pessoas da área do direito, está que parental é como se fosse parente e não, portanto, para eles acham que é uma invenção que a gente tem para aqui, como não ligam nenhuma, não nos ligam nenhuma, mas teve que enfiar o barulho. Isto para dizer, portanto, as resistências são de facto grandes, mesmo grandes, e também teve que se perceber do lugar. Eu também devo dizer que percebi também o outro lado de fazer lei. Quando eu digo que a lei é tímida, quer dizer, eu pensava responsabilidades parentais mesmo a sério. Quer dizer, ia cair ao cargo e a trindade todo, quer dizer, não podia, o que é que podíamos fazer, não é? Portanto, tínhamos que limitar, porque senão de outra maneira, e essa questão, por exemplo, das questões conjuntas foi mesmo assim, porque isso por exemplo, é uma discussão técnica do direito que é difícil e que nós também não podemos não perceber, que é de facto, quando se faz uma definição geral, porque quando a discussão é assim, então para que é que serve o juiz? Se tudo está na lei especificado, qual é o papel de embrulho? Estão a ver? E, portanto, o juiz tem que ser responsabilizado. Só que o problema é que depois o juiz, como nós sabemos, quando contém estereótipos, mas a gente, aí é um problema de até onde é que se podia ir, e não se podia, naquele momento era impossível ir mais longe. Depois, também, sobre as questões das divergências e há vários patamares. De facto, há, por um lado, as questões disciplinares, questões que eu falei. Por outro lado, há as questões, de facto, ideológicas. E as questões ideológicas, de facto, há correntes feministas completamente com posições opostas sobre estas questões, já pus isto em cima da mesa. Provavelmente isto é uma coisa que nos vai levar a uma discussão mais alargada. E de facto, a questão da residência alternada era esta ideia da instabilidade. A minha experiência de vida disse-me logo que eu convivi muito de perto com uma criança com residência alternada. Portanto, a mim parecia absolutamente mirambulante o que as pessoas diziam sobre que é um adulto excelente e uma pessoa ótima,
Quer dizer, simplesmente foi há 30 anos, não é? Porque precisamente porque as pessoas faziam os acordos, queriam lá saber isto. Porquê? Porque era um pai que não lhe passava pela cabeça ficar, separaram-se, a criança tinha 2 anos, não lhe passava pela cabeça agora ir visitar o filho de 15 em 15 dias. Mas era uma coisa que era totalmente impossível para ele. E acordaram assim e assim foi. Como isto era um povo, uma criança que cresceu comigo, isto sempre me pareceu uma coisa anormal. Quando vem o juiz e diz, ai, a doutora dava, imaginem a cabeça desta juíza, que dava a residência alternada. Portanto, primeiro, quem dá é o juiz. Depois, quer dizer, nem sequer se pode passar pela cabeça que a coisa possa ser normal. E aí é que eu volto outra vez ao princípio de explicação, que é tal coisa de que, para um jurista, está sempre implícito o conflito, percebem? É difícil estar implícita que aquilo é um momento que as pessoas podem chegar a outras conclusões, e há um grande desconhecimento sobre o que é a realidade, que essa é a questão básica, não é? Que aí nós temos que entrar um pouco com eles no sentido de ir mostrando, mas isso não é assim. Há o outro lado, há as pessoas que são normais e que tentam, estão em conflito numa determinada altura, mas depois podem acertar. Uma coisa é o que se passa num momento determinado, outra coisa é o resto da vida das pessoas. Pronto, e eu acho que é isto que a gente tem de fazer. Sobre as questões da Europa, eu sou muito clara sobre isto. Por exemplo, como eu vos disse há bocado, eu até fiquei surpreendida com aquilo que li no centro, no Commission on European Family Law. Porque, por exemplo, na parte das responsabilidades parentais, sabem o que é que diz? Foi uma coisa que me surpreendeu assim. Não deve haver diferença entre estar casado e não estar casado nas responsabilidades face aos filhos. É tão simples quanto isto. E o livro chama-se Parental Responsibility. Chama-se. Mas quer dizer, e de facto há o problema dos termos, há o problema das interpretações, mas normalmente, de facto, por exemplo, esta coisa que eu estava a dizer das responsabilidades do poder, pater, não sei o quê, isso é crepe, quer dizer, isso é crepe, é lixo, porque de facto o problema conceptual é mesmo a questão de alterar, porque é que é responsabilidade parental? Eu aqui não vos tive a amassar com o fundamento, porque vocês aqui era um público que já sabia isso. Porque é do lugar dos direitos das crianças que as responsabilidades parentais devem ser pensadas. Portanto, não é do poder dos pais, é do que interessa às crianças. E, portanto, é por isso é das responsabilidades parentais. E não porque o sujeito que está em causa é o que é melhor para a criança, como é que ela vive melhor. E o que é melhor para a criança? Bom, aquilo que tem sido o consenso em termos legais ao nível da Europa, portanto, ao nível, respondendo a ti, Sofia, ao nível, estamos a falar de coisas feitas pelos que tentam ver como é que é a lei nos países todos europeus, é a ideia de que é este conceito básico, é que as relações com os filhos não devem ser alteradas pela mudança de estatuto matrimonial. No fundo é isto. E, portanto, sendo assim, tem que ser encontrar a maior proximidade possível entre o que se passava na vigência do casamento e no não casamento. Porquê? Porque se trata de uma relação que não tem a ver com o casamento. É a relação de filiação, é a relação de pais e filhos. Percebem? Portanto, isto é com esta clarividência, portanto, não creio, mas há as questões ideológicas, o que é que está aqui em debate? Um grupo feminista que tem uma ideia muito essencialista e, portanto, que acha que, no fundo, os homens estão a tentar outra vez, lá vêm eles outra vez a querer poder, portanto, no fundo, e não pode ser, não é? E as crianças aqui também, ninguém pensa nesta perspectiva, as crianças praticamente não existem. A não ser que são sempre mais bem tratadas se forem pelas mulheres, pelas mães. E, portanto, do outro lado, uma posição que muitas vezes, por algumas associações de pais também é muito essencialista, de quase que estão aqui de uma lógica radical também, quer dizer, nós agora estamos a ser espoliados e estamos a tirar, pronto, e fica nestes radicalismos, quer dizer, torna-se difícil, não é? Aqui ter uma posição equilibrada. Mas há muito disto nessa discussão e há muita perspectiva deste premiado deste género. Sofia, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Eu acho que a professora Ana já respondeu, penso que sim, para aquilo que me lembro. Bom, eu resta-me devolver novamente a palavra a vocês, não sei se vocês querem colocar mais alguma questão. Embora hoje de manhã parecia o tema das migrações, mas não muito obrigada, eu queria colocar uma pergunta tanto para a Sofia como a Nádia, para saber se, como sabemos em Portugal, cada vez mais, nos últimos anos, eram cada vez mais filhos de imigrantes e muitos destes filhos de imigrantes de famílias mistas.
Então, quando a coisa não corre bem, quando chega o divórcio, não sei se detectaram alguma tendência diferente daquela detectada para os portugueses, porque não apareceu no vosso estudo. Estou pensando, sobretudo, porque mesmo defensora da igualdade e da paridade, no caso, sobretudo, que a maioria das que casam com portugueses são mulheres, há uma fragilidade acrescentada no caso das mulheres por vários motivos, desde econômicos até, não sei, muitos outros. Então, queria colocar aqui. Há mais questões? Uma curiosidade apenas. Tem alguma informação sobre a guarda conjunta na mesma residência? O casal divorcia-se, cada um fica numa parte da casa. Sim, eu tive um caso assim, mas são situações provisórias, digamos. Normalmente não. Pelo menos aqueles casos que eu encontrei foram situações de meio termo, logo a seguir ao divórcio, para que proteger a criança, nos casos em que já havia uma decisão que ia haver uma residência alternada, mantinha-se a residência, a casa de família, digamos, entre aspas, onde estavam as crianças e os progenitores entravam um, saíam ao outro, circulavam. Temos um caso, mas as pessoas aconteceram que eram 7 filhos. Era mais fácil os pais saírem do que os filhos. Temos 2. Mais 2, não é presente. Em Évora, durante um ano, um casal conviveu na mesma casa, não se falavam após o divórcio, e enquanto não acontecia a primeira conferência, aquilo foi caótico, foi muito complicado, e a criança no meio disto tem sofrido. Não sei se quer continuar, professora. Desculpe. Não, era só esta curiosidade. Eu só queria colocar uma questão. Fiquei preocupada com a questão da mediação familiar, com o facto de não haver serviços, no fundo, fornecidos pelo Estado. E queria só perguntar quais são as vossas sugestões nesta área. Quer dizer, o que é que se poderia fazer? Será preciso uma lei sobre a mediação familiar? Gostava de saber quais são as vossas sugestões relativamente a isso. Eu também queria colocar uma questão, apesar de estar aqui neste papel difícil, penso que é possível. Quando falaste, Anália, na questão do crédito de compensação relativamente ao trabalho doméstico e ao trabalho de educação da mulher em situação de divórcio, eu recordei-me uma questão, também essa questão também se coloca na violência doméstica. E fiz a associação com as pré-noções, e como foi aqui falado por ambas, as pré-noções, os estereótipos que enfermam muito, digamos assim, a prática dos juízes de direito, de alguns magistrados do Ministério Público, acerca da família e do lugar da mulher. E lembro-me que uma vez um juiz de direito, a propósito, por exemplo, na agressão verbal e do abuso emocional, se referia a isso como danos colaterais. E eu penso que essa expressão, eventualmente, também poderá ser aplicada relativamente à questão do trabalho doméstico e do trabalho da mulher em termos de educação, de suporte emocional e outro, desempenha ao longo da vida que abdica da sua carreira profissional, e depois isso não é, na verdade, contabilidade, ou não há vontade para se encontrar critérios de medida para esse investimento que a mulher fez. Não sei se, mas gostava de ouvir a tua opinião relativamente a essa questão. Depois, uma outra questão que me tem preocupado, inclusivamente porque me assaltou desde a sessão da manhã, tem a ver na conciliação trabalho-família e em algumas formas que alguns casais encontraram para gerir a sua vida profissional e a prestação de cuidados aos filhos. Por exemplo, os casais tinham trabalho a turno e iam gerindo assim a prestação de cuidados aos filhos, mas a questão que me saltou foi em que medida a conjugalidade não perde terreno para a parentalidade. Com esta ginástica assim, de certa forma familiar e doméstica. E esta questão voltou a saltar-me agora quando faziam a apresentação também relativamente à guarda conjunta, em que medida também a conjugalidade ex ou atual, na recomposição familiar, não perde terreno face
é estas formas que os pais têm que encontrar para gerir a guarda conjunta e confirmar e acompanhar a educação e afirmarem-se como pai, como mãe, não é? Era uma questão que eu queria colocar, obviamente deixar para discussão. Não sei se eu quero dizer uma coisa que também é no seguimento, tem a ver com a questão também da compensação dos créditos, que no fundo esta organização está viciada a partir da organização da vida dos casais é feita pelos homens a terem, com ou sem vontade, de investir mais no trabalho e estarem menos por uma vida privada. E, portanto, isso também é altamente penalizador no momento de tomar decisões, quando se chega à barra do tribunal. Portanto, meu amigo, você não estava lá. Ele não esteve lá. Portanto, ele não esteve lá eventualmente porque não pode estar lá. Nem foi uma opção de vida dele. Eventualmente, até podemos pensar que essa mulher foi uma opção que ela teve e que o homem não teve. Para estar lá mais presente. Portanto, no fundo, no momento do divórcio, os homens serem, eu não percebo nada disso, mas serem penalizados justamente por não terem assumido o papel que era esperado deles e não terem podido fazer uma opção. Sim, mas também o inverso é verdade, já agora posso o inverso é verdade porque uma mulher que tem 2 filhos, que casou há 30 anos, que entretanto fez tudo o que era suposto há 30 anos, que é que ela tivesse o papel, que ela fosse doméstica e que tomasse conta dos filhos. E de repente, e é um exemplo que eu dava muito para explicar porque é que devia haver créditos, não é? E que de repente, ou o que é que esta lei pretendia com isto? De repente o homem chega à casa e diz, eu encontrei outra pessoa, quero viver com ela, dá-me o divórcio, quero-me divorciar, não é? O que é que acontecia na lei anterior? Ele tinha que dizer, ele tinha que ir inventar uma culpa, ele tinha e era complicado se de facto a mulher não lhe der o divórcio, não lhe desse o divórcio. Agora aqui, terá que ir também demonstrar, se por acaso a mulher estiver contra, mas pronto, é mais fácil, pode separar-se por isso simplesmente e sair. E eu pergunto, quer dizer, o estereótipo cumprido ao contrário é da mulher, que entretanto é completamente posto em causa 30 anos depois, porque ela fez tudo o que era suposto, de acordo com o que esperavam naquela altura, e depois de passar 30 anos tem que ir lavar as escadas porque entretanto deixou não é? Ou porque entretanto pode-se considerar, pode ter pode ter a pensão de alimentos, não é? Mas de facto é uma situação profundamente difícil. E as pessoas algumas foram apanhadas com estas mudanças, não é? Foram apanhadas, e o que nós vimos era assim, a lei não pode dizer a este homem, fica amarrado a esta mulher para sempre, não pode ser, quer dizer, as pessoas têm que ter ideia de facto poderem, mas têm que arranjar uma maneira de compensar esta mulher relativamente àquilo que foi um conjunto, ou para a pensão de alimentos, pronto, como continua a estar estabelecido, ou efetivamente, se por acaso ela trabalhou, compensando-a também. É um assunto delicado, mas é um assunto em que cada um pode achar que fez o seu papel. E, portanto, o problema aqui é saber como é que saem do mesmo ciclo, se saem da mesma maneira, porque esse homem, apesar de poder ter feito o que era suposto, sai do ponto de vista profissional beneficiado, porque ele subiu na carreira profissional, ele conseguiu, e, portanto, enquanto que a mulher não. Essa assimetria de fundo tem que ser reparada, é essa que se diz. Sim, mas não é mais a pensar na questão dos filhos, não diz claro. a relação aos filhos. Não, mas os créditos de compensação não têm a ver em relação a isso. Os créditos de compensação têm a ver, de facto, com a desigualdade entre homens e mulheres. Esta é a questão dos créditos, não é? E essa diferença cada um está a fazer o que é suposto, o que era suposto há 30 anos, mas com uma profunda desigualdade para as mulheres 30 anos depois. Então é isso que eu queria Eu estava a pensar mais já percebi dos pais. Dos pais, já percebi. Depois É que se aplicar isso aos dias de hoje, das novas gerações, essa aqui é a questão. Pronto. Por isso é que se calhar não tem aplicação nenhuma nos tribunais. Por isso que olham para isso. Não, o facto porque deles aparecem com 30 a 40 anos nos tribunais, eles não digam. Eles também já não sabem que não sabiam fazer contas. Assim muito rápido então. A questão da parentalidade. Aquilo que eu acho que de facto é interessante que a Isabel colocou é porque há duas coisas que estão aqui, digamos, a terem efeito na mudança da lei, não é? A gente pode dizer que aquela lei pode mudar, mas basicamente é um bocado ao contrário. É porque é que é necessário mudar a lei. Houve coisas na vida social que empurram para a mudança da lei. E neste sentido, de facto, há aqui duas grandes forças, que é as questões dos direitos das mulheres e as questões dos direitos das crianças cruzados.
não é? Portanto, foi esta a mola impulsionadora. O que é que no século XX se tornou claro, não é? Porque as mulheres têm mais direitos em relação aos homens e, portanto, há que repor igualdades do ponto de vista legal, e depois é que as crianças também têm que ser ouvidas e falar dos seus interesses acautelados. Portanto, são, digamos, estes dois direitos cruzados que dão isto. E, nesse sentido, também há aqui um movimento mais invisível, que é o tal dos direitos dos pais, enquanto homens pais, que de facto também é outro que está a assumir, que tem estado, como os direitos dos homossexuais, etc. Portanto, há um conjunto de valorização dos chamados direitos individuais, que bem, que o Beck chama-nos de individualização, não é? Que está aqui, digamos, e portanto, no fundo, a questão da paternidade e maternidade está a ser valorizada também por essa dimensão. E é claro que isto depois pode entrar em conflito com as conjugalidades, e portanto aqui as responsabilidades que se assumem nos dois planos são interessantes. Não deixa de ser sintomático, entretanto, cada vez mais se procure, com esta questão das guardas alternadas, não é? Das residências alternadas, por exemplo, que esses direitos se equilibrem um pouco, quer relativamente às questões dos homens e das mulheres, quer em relação à situação de ser pai ou de ser mãe. Não é? Portanto, parece-me que isto é interessante. Depois, relativamente à questão da mediação familiar, o que eu acho que há, de facto, a situação é muito confusa em Portugal, porque, por um lado, existe o grau, existia, mas era, de facto, era de Lisboa, era pouco abrangente, e, de facto, depois há uma série de grupos privados a tentarem fazer mediação familiar, com dinheiros e, portanto, com coisas complicadas. E isto é trágico, porque eu até sei, por exemplo, que alguns advogados resolveram passar para a mediação familiar, que é uma outra forma que eu achei muita piada, que é uma forma de não perder, né, nas duas frentes. Bem, isto é um malzinho, mas normalmente até o movimento da mediação familiar foi começado por psicólogos, por pessoas que tinham a perspectiva de que era importante também haver aqui alguma... E de facto a situação já não era boa com a situação que temos atualmente, quer dizer, com a crise. Eu acho que há de facto a fazer um movimento qualquer nesse sentido mesmo, não é? De pôr isso mais em evidência, porque já havia muito antes da crise e da mudança de governo, já havia uma espécie de desvalorização um pouco estava-se a arranjar uma situação complicada relativamente à questão da mediação familiar institucional que existe em Portugal, ao serviço que presta, que é o grau. Mas de facto, agora ainda com a situação da corte na despesa, quer dizer, ainda suponho que isto ainda vai ser pior. Posso só dizer, nós fizemos no ano passado uma conferência sobre o modelo de Cauchan-Zell. Essa é a nossa proposta de reforma dos tribunais e da comunidade para resolver estes problemas. Não custa dinheiro. Na Alemanha, na comarca de Cauchan-Zell, neste momento está-se aplicado em Berlim, que basicamente é a coordenação interdisciplinar de todos os profissionais que trabalham nesta área, que é uma coisa que não existe em Portugal. Os juízes trabalham com um lado, a segurança social com o outro, os psicólogos com o outro, os advogados com o outro, ninguém comunica entre eles, a não ser redes informais às vezes, mas o trabalho coordenado entre eles numa determinada comarca para evitar os conflitos parentais não existe. Onde vê, nós temos o nosso site, não só as comunicações do Dr. António Fialho, que é o juiz do Tribunal de Família de Nós do Barreiro, escreveu um artigo na Verbo Jurídico sobre isso. E nós temos lá a nossa conferência toda também em vídeo. O juiz alemão fez isto há 20 anos, e para vocês verem, começou há 20 anos, neste momento a taxa de incumprimentos nessa comarca é de 1%. E, portanto, tem a ver com todos os profissionais dizerem pais e mães, são vocês que têm decidido, e se quiserem vir litigar para aqui, não tem qualquer hipótese, a não ser que seja um caso mesmo, inclusive das questões da violência doméstica e de abuso sexual, que se colocava, as falsas acusações de abuso sexual. Isso foi perguntado lá na conferência, e ele disse: não, nós durante 2 anos fizemos formação específica aos psicólogos só sobre isto, durante 2 anos eles foram para o terreno, passou uma mensagem para a comunidade de que, se quiserem fazer falsas acusações, não tem qualquer hipótese. Portanto, quando aparecia uma acusação sobre abuso sexual ou violência doméstica, que era mesmo verdade. Portanto, este é um trabalho que não pode ser só de um lado, não pode ser só menos sociólogos, menos juristas, tem que ser coordenado. E isto é o problema em Portugal, que nós sentimos. Sofia, acrescentar alguma coisa? Sim, eu queria, em relação à questão primeiro, dizer ali qualquer coisa à Beatriz. Se bem percebi, queria saber sobre se tínhamos encontrado, se eu tinha encontrado alguma coisa sobre algum casal imigrante. Não, ou com algum dos membros imigrantes. Não fazia parte da minha pequena amostra.
e tentando pensar um bocado sobre isso, quer dizer, claro que é complicado se há um divórcio e se um dos membros do casal volta ao país de origem, não é? Quer dizer, parece-me que é complicado aí uma guarda partilhada, apesar de a literatura retrata alguns casos em que as crianças passam um ano com um progenitor e outro ano com outro progenitor, enfim. Há um documentário da República Checa que nós estamos a exibir, que é sobre a residência alternada, e vai focar casais com diferentes regimes de residência alternada. Um deles é a mãe era checa e o pai era sueco. E a residência alternada, um ano no país, um ano no outro, e a mãe, neste caso foi a mãe entrevistada, nem foi o pai, disse só denunciou a minha filha, tem duas famílias, tem amigos nos dois países, sabe falar duas línguas, tem uma maior capacidade de interação com outros do que eu acho que se estivesse só na República Checa. Mas esses são casos. Queria responder um bocadinho assim, em relação à questão da articulação trabalho-família e a residência alternada. Pronto, neste grupo de homens que eu entrevistei, que são poucos, são só 14, não é? Portanto, são apenas algumas experiências para nos darem algumas pistas, mas também fazendo uma triangulação com a própria literatura. E dado que eu não entrevistei mulheres e, portanto, não tenho os dados do lado das mulheres, o que eu digo em relação à residência alternada, no que diz respeito às mulheres e aos homens, é que, e eu pude verificar um pouco, é que liberta um bocado o peso da monoparentalidade no que diz respeito à articulação trabalho-família. Isto porquê? Porque a rotatividade, a maior parte das vezes, é aproveitada quando se trata de pessoas que têm carreiras muito exigentes, é aproveitado o período em que a criança não está para as pessoas se dedicarem aos horários mais longos, acabarem trabalhos que têm por fazer, etc., para depois, quando a criança está, se dedicarem mais exclusivamente a ela. Isso acontece tanto no feminino como no masculino, sendo que, do ponto de vista das mulheres, é o que diz a literatura, por exemplo, o Mehan tem um livro sobre a residência alternada e fala sobre isso, é que realmente as mulheres são libertas do peso da monoparentalidade, no sentido em que têm mais oportunidades de recomporem a sua vida, porque têm mais acesso, mais tempo para a sua vida pessoal, que sozinhas com a responsabilidade toda não têm, não é? Para se dedicarem à carreira e também para terem outra disponibilidade para os filhos, que não é aquela de estar constantemente, estar sempre exausta, não é? Quer dizer, pronto. Nos casos que eu entrevistei destes homens, eles realmente tinham essas estratégias de aproveitar os tempos em que as crianças não estavam para se dedicar. E por outro lado, quando havia recomposição, de facto, as novas companheiras, quer dizer, eram o segundo apoio, porque há o apoio quando não há paralelismo, há o apoio a estas paternidades conjuntas, quer dizer, há o apoio da ex-mulher, às vezes. Portanto, a coisa não é assim tão igualitária quanto isso. A mulher continua muitas vezes a ser ela a gerir a vida da criança, não é? Pronto. Quando há uma nova companheira, muitas vezes isso é acumulado. Há o apoio da ex-companheira e da nova companheira, e o homem pode continuar a ter a mesma relação com o trabalho, basicamente. Você não precisa de alterar muito quando não o quer fazer. Bom, eu gostaria só de pedir uma informação, se por acaso têm conhecimento de algum trabalho português sobre a questão da residência alternada, do ponto de vista dos garotos, portanto, das crianças. Sim. Sim, não, que eu saiba, pelo menos na área da sociologia ainda não foi feito. Da psicologia. Eu tenho noção que da psicologia há qualquer coisa, sim. Eu não tenho que agora aqui presente a referência. Vou tentar perceber se elas gostam ou não, se sentem bem com... Claro, é importante fazer esses estudos. Pois, mas eu estou a falar em termos que o nosso modo de ver... Falta estudar muita coisa ainda. Não, mas por isso é que eu estava a perguntar se tinham conhecimento, não é? Porque ver... Claro. E aqui uma última questão que também é importante, que eu já referi, é que com esta ênfase na parentalidade biológica, de facto, os direitos dos padrastos e das madrastas não têm sido, digamos, tratados. E, portanto, as parentalidades, as novas parentalidades, nesse sentido, têm sido marginalizadas. Não há dúvida.
Isso tem a ver também com o nosso sistema de parentesco, que insiste muito na parentalidade biológica e tem alguma dificuldade a nível europeu em encarar a necessidade de legislar e de estabelecer regras de convívio para os padrastos e as madrastas. Nós tínhamos aqui um espaço certamente para continuar a conversar. Eu só queria, antes de fechar esta sessão, agradecer a vossa disponibilidade e mais uma vez reiterar que logo no início da sessão, quando interrompi o nosso colega, não tive de todo a intenção de ser ofensiva, mas apenas tentar dar algumas indicações para gerirmos o melhor possível a intervenção de cada um. Lamento sinceramente o sucedido, não queria de todo perturbar a qualidade da sessão, mas apesar de tudo acho que valeu a pena a sessão, a qualidade e as intervenções, e aproveito ainda para agradecer à Karen ter-me convidado, vindo do Porto, não para estarem a considerar as nossas qualidades, desejo a continuação do nosso